Muito boa tarde para você que estava aguardando mais uma super edição do nosso Brand Podcast. Essa é a edição de número 39. Quero agradecer, como sempre, a audiência de vocês, as mensagens recebidas. Recebi uma mensagem muito bacana dos Estados Unidos. Um abraço para o Mark aí que assiste o nosso podcast legendado. Obrigado pelas palavras, pelo elogio. Vou pedir, como sempre, para que vocês efetuem aquele pagamentozinho leve, que é o quê? Apenas curtir, compartilhar, escrever na descrição e ativar o sininho aí para as nossas novas edições. Então vocês podem ver que estamos com o cenário novo, está sendo ainda, vai melhorar ainda muito mais, mas já está bem legal aqui o cenário. E os nossos convidados também aí estão bombando, né? Estão vindo. Semana que vem a gente tem um convidado super bacana também. Enfim, hoje o tema vai ser super especial. Então, não esqueça aí de ativar o sininho, tá bom? Quer ver a sua marca aqui? Quer colocar uma propaganda da sua empresa, uma mídia legal? Entre em contato aqui para negociar com o nosso podcast. Código de área 11 97399 5845. Tá aqui no GC aqui embaixo. Pode mandar o WhatsApp para receber aí as informações de como colocar a sua marca para expor aqui no nosso podcast. Vai ser super bem-vindo, tá bom? Hoje o papo, além de muito interessante, também é muito sério. Em algum momento das nossas vidas, nós nos deparamos com situações abusivas e muitas vezes a gente nem acaba percebendo, né? Seja no trabalho, no círculo de amizade e até na família e nos nossos relacionamentos amorosos. Nós nos deparamos com pessoas assim que têm a capacidade de sugar a sua energia, limitando o seu potencial. E o que acontece mais é desidratar qualquer novo projeto que você queira iniciar. Então, o papo de hoje é com a psicoterapeuta Daniele Farias, que é especialista nesse tema. Então, fica ligado até o final para você detectar aí quem são os predadores que estão à sua volta. Muito boa tarde, Daniele, seja muito bem-vinda. Obrigada, Rubens. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, e Dá um você? olá pro pessoal que está nos assistindo. Olá. Boa tarde. Ó, Obrigado pelo convite. ó, Prazer estar aqui. eu é que agradeço. Aliás, eu quero deixar claro para as pessoas que estão nos assistindo que eu tive o prazer de produzir o podcast da minha amiga Raquel Teixeira, que é o Pode Falar Vizinha. Sigam o Pode Falar Vizinha, vai estar aqui no GC aqui embaixo também, que é o podcast que a gente produz aqui nos estúdios Brazucas em São Paulo. E a Daniele foi a convidada da Raquel, e o cidadão aqui estava atrás das câmeras, né, na produção, na nave mãe, e comecei a escutar essa conversa e me chamou bastante a atenção. E aí eu falei, Daniele, você está convidada a participar do meu podcast. E de Prazer. verdade, adorei a sua conversa. Obrigada. Principalmente esse tema que me chamou bastante atenção, que você colocou sobre relações abusivas. Então eu vou pedir a você, que quem não assistiu lá na Raquel e está assistindo o nosso aqui, explique como que isso tudo começou, que você contou a história lá da sua experiência pessoal Sim, e que daí você acabou tendo contato com o mundo da psicanálise sim. e aí você falou, vou estudar esse negócio e hoje está aí no mercado. Então, É, conta pra gente aí como começou toda essa história. tá. Eu trabalhei em mercado financeiro, né, por quase 10 anos. E, infelizmente, eu tive aí, é,
coordenadores, né? Vamos chamar Um gestor. gestores. Na verdade, não consigo chamar de gestor, Uhum, imagino. né? Porque hoje eu vejo que estava bem longe, né, de ser um gestor, enfim. E aí, por um certo tempo, eu comecei. Sabe quando você começa a se sentir vazia, inútil? Hum. E aí eu achei que a confusão, né, na cabeça. Eu pensava que é porque minha família estava crescendo, eu não estava dando conta de trabalho e casa, então eu comecei a querer sair daquele ambiente de trabalho, mesmo sendo meu ganha-pão, né? Então, mas Uhum. assim, eu falei, eu quero sair desse meio. Eu nunca tive coragem de pedir para ser desligada, então eu fui desligada. E aí, quando eu fui para casa, aquela sensação ruim que eu sentia, porque eu estava lá com a minha família, estava tudo bem, e eu não me sentia bem, né? Eu não entendia o que estava acontecendo comigo. O meu marido teve uma baita crise de ansiedade, a gente achou que a gente estava infartando, ele foi parar no hospital, e aí, olha, crise de ansiedade, foi medicado com calmante, e eu fui procurar saber o que que era essa tal de crise de ansiedade. Aí eu achei uma pessoa para tratar ele, ela era uma psicanalista. Uhum. Ela tratou meu marido, ele evoluiu muito bem, ok. Só que ela me provocava muito. Ela queria me atender, né? E ela já enxergava algo que eu já vinha sofrendo desde lá de trás e que eu não consigo. Óbvio, né? Quando a gente Uhum. está no escuro, a gente não enxerga nada, né? O Uhum. problema é difícil de ser Detectado. exatamente, de ser identificado. Comecei a fazer terapia com ela. E ela me provocou tanto, tanto, assim, mexeu tanto com o meu íntimo que eu percebi que eu sofria um abuso psicológico no trabalho e que esse abuso psicológico ele foi tão profundo que eu já estava vivendo as sequelas, né, daquele abuso. Então eu não conseguia ser uma boa mãe, eu não conseguia ser uma boa esposa, eu não conseguia ser uma boa pessoa, né? E Mas isso, ali desculpa, isso só foi detectado depois do início da terapia? Você não conseguia enxergar isso? Rubens, é muito difícil a vítima entender que ela é vítima. Ela se coloca em qualquer posição. Ela se coloca na posição, eu sou uma coitadinha, não quero reclamar da vida. Até mesmo o abusador faz ela pensar isso. Porque são ditas palavras do tipo. Só para você ter uma ideia, sabe o que eu escutei? Que eu escutava? Você não acha que você é muito velhinha para fazer teste vocacional? Nossa, sério? Eu tinha 24 anos. Entendeu? Então, assim, são coisas que você começa a pensar, meu, para que que eu vim ao mundo? Mas quando você pontua que você tinha os 24 anos, você acha que está relacionado à questão de idade? Porque assim, hoje a gente vê muitos jovens, 15, 16 anos, que você muitas vezes intitula como arrogante, Sim, a maneira como se posiciona. Então, assim, ou é muito expansivo, ou é e muito muito retraído, introspectivo. sim, Então, eu falo isso por conhecimento de causa, pelo fato de ter dado aula há 15 anos e sim, de você lidar com várias personalidades diferentes, sim, né? Então, eu digo assim, quando você vê o expansivo, ele não mede palavras e muitas vezes extrapola os limites que a gente fala. Ô cidadão, você está passando do limite, uhum, né? Seja homem ou mulher. Você sempre teve uma personalidade mais introspectiva? Você considera isso? Ou por não detectar essa situação que você estava envolvida? Porque sim. aquela história, se pisar no seu pé, você me dá a impressão, assim, quando eu assisti o seu podcast, eu tive esse prazer, e agora ter esse prazer de te receber aqui também, eu vejo que você é muito imponente na maneira de falar. Seu posicionamento assusta. Hum, Você é o tipo da pessoa que consegue assustar da forma como você coloca as coisas. sim, Você provoca, você fez várias provocações no podcast, na questão da edição do Pode Falar Vizinha. Eu vi que você fez várias provocações no sentido de identificar cada um dos pontos que você citou. E obviamente que, como você citou a sua experiência pessoal, eu não consegui casar essa sua característica, essa sua personalidade com aquela sim, pessoa ali que você estava contando. Eu não sim. consegui entender Então, isso. nunca fui uma pessoa introspectiva. Sempre fui uma pessoa que me posicionei. Justamente por isso que é difícil de entender que você ficou doente, que você foi vítima de um abusador.
Entende? Porque não precisa, um abusador, ou uma mulher também pode ser uma abusadora, ela não precisa ser uma pessoa que vai gritar com você. No meu caso, eu sentava com ele na mesa e ele falava baixo, muito educado, só que enquanto eu não chorava, eu não levantava da mesa. É como se você tem um copo Uhum. e aí vai caindo umas gotinhas. Uma hora você duvida da sua sanidade. Sabe aquele homem que trai a mulher e que fica falando que ela é louca? Uma hora ela acredita que ela é louca, porque ela tá vendo a coisa, ela não quer ver a realidade, porque ela dói olhar para aquilo, entende? Eu sei que ele me trai, mas eu gosto dele. E aí ele fica, não, você tá louco, você tá vendo coisa. Imagina. Tem uma hora que ela começa a duvidar. E Puxa um aí, pouquinho só o seu microfone, por favor, para tá, você. Isso. assim. Então, aí o que que aconteceu? Eu fiz essa terapia por um tempo, Hum. e aí começou a mexer muito no meu emocional, abalou muito, porque a psicanálise, ela vem muito, o que que te ensinaram, como foi, o que que você escutou quando criança, como você elaborou, o que fez você pensar assim, o que fez você ser assim. E aí eu entrei num conflito entre eu, terapia e pessoa, existência, e eu falei, essa mulher tem domínio sobre mim, vou estudar sobre isso. A intenção no começo não era trabalhar com isso, a intenção era apenas estudar, entender o conceito, saber o que estava acontecendo comigo. E aí eu conheci uma escola que trabalha no tripé psicanalítico, que é a base, né, de estudo, análise pessoal e análise sob supervisão. Eu analisar alguém com a ajuda de um profissional mais experiente, no caso são os professores. E aí, mais uma vez, já veio estudando, fazendo minha terapia, etc. E aí foi ressignificando. Não é fácil fazer psicanálise, não é fácil fazer análise. Ai, olha, eu vou para terapia, eu vou ficar leve. Mentira, não tá funcionando. Não tá É, funcionando. esse ponto é legal você contar aí. Não tá funcionando. Ah, eu vou perguntar para minha terapeuta o que tá acontecendo. Ah, amigo, troca de terapeuta porque não tá rolando, Então, quer tá? dizer, não existe esse negócio de amizade com o terapeuta? Pode acontecer. Se começar a acontecer, ambos têm que perceber e aí você tem que trocar de terapeuta. Sabe por quê? Porque se a terapia fica muito sua amiga, ela vai começar a concordar com as suas coisas. Ah, tá. Ela vai começar a querer te falar o que você sabe, o que você quer Você tem que chamar o escutar. VAR. Você fala, chama o VAR porque tem Você alguma coisa entendeu? errada. Tá concordando Então, demais comigo. exatamente. Até porque quando você vai na terapia, se você tem certeza de tudo, você não precisa, né? Verdade, mas você sabe o que que me chamou a atenção? Que então a gente pode concluir que essa. Vamos colocar. Ressignificação, Não, vamos falar que tudo bem, uma transformação que você teve uma transformação, foi um de fato. acidente. Foi um acidente. O que que aconteceu? Mais uma vez, eu fui provocada. Olha, você já chegou aqui nesse tanto de hora de terapia de analisada, a gente já está aqui na metade do nosso conteúdo. E aí, você não vai atender? Você não vai atender? E assim, não é isso que eu quero, não. Você precisa saber como que é. Porque para Freud, para o criador da psicanálise, né, e também vem aí outros escritores mais para frente, o Sandor Firenze, eles são mais assim, para você ser um terapeuta, para você ser um analisador, você precisa ter passado pelo processo. Você precisa ter sido analisado para você saber como que é. É importante o conceito? Claro, com certeza, é muito importante. Afinal de contas, tem coisas aí há mais de 100 anos escritas que não muda. O cara era muito fantástico, né? Só que você precisa andar na montanha-russa para falar que ela não vai Tá? te matar, E que dá o friozinho na que barriga. dá o friozinho na barriga. Então, assim, eu comecei a atender socialmente e aí começa a vir feedback, né? Nossa, como assim, né? Eu tô me conhecendo, eu tô gostando disso, começa a vir indicações, que esse é o melhor resultado do seu trabalho, né? É quando começa a vir indicações. É bom ter um paciente, cliente fofoqueiro, né? Aquele cara que quer resolver o problema de todo mundo, que ele começa a te indicar para um monte de gente. Não, eu acho que é assim, a gente só indica coisas que são boas, né? Por exemplo, o que Então, é bom para você, você indica. Por isso que a gente fala assim de indicação. é, Então, por exemplo, se você falar, tá fazendo bem para mim, eu quero que faça bem o para a bem para o outro pessoa que também. eu tenho consideração, Uhum. né? Então, assim, creio eu que você faça um trabalho pelo seu jeito, pela sua personalidade, que você faça um trabalho que seja extraordinário, que realmente chame a atenção. Por mais que você coloca as coisas também assim, que eu me questiono
Como é que você consegue se colocar em alguns lugares? Por exemplo, você vira e fala assim, eu tenho um ano só de atendimento e etc. Isso não é desmerecedor, um ano é um ano. E outra Uhum. coisa, você desenvolveu essas competências, você foi lá buscar o título, É, você estudou os fundamentos, você está fazendo a mesma coisa que qualquer outro psicanalista faça. sim. Mas a questão é, cada um coloca o seu jeito pessoal de fazer a É isso coisa. que eu ia falar, Rubens. Assim, o que acontece? Não quer dizer que todos os meus atendimentos foram bem-sucedidos. Tem gente que chega e que não gosta, Não, né? entendo, E mas ok. E tem assim, gente que assiste meu podcast e fala, não gosto desse cara, vai embora. Tem gente que assiste e vai falar, exatamente. não gosto desse cara, mas vou assistir de novo. E continua dizendo, não gosto. Então, mas porque alguma coisa ele gosta. É, Talvez o que ele gosta em você é o que falta nele e ele não tem coragem assim, é muito relacionamento. Eu busco no outro o que me falta. uhum, Porque se eu não preciso de nada, eu não busco nada em ninguém. Então é mais ou menos isso. Eu te assisto, te julgo, mas eu gosto do que você faz e eu não tenho coragem de fazer. sim, também. Entendeu? Por quê? Porque eu não aprovo 100% esse jeito, mas tá aqui, tá latente aqui dentro, Mas é que né? assim, as pessoas têm preconceitos. Todos nós temos preconceitos. Preconceito na palavra de você ter um conceito pré-determinado na sua cabeça de algumas coisas. Por exemplo, não combina podcast com isso, não combina podcast com aquilo. Não combina podcast com um cara que tem cabelo branco. Uhum. Não combina, entendeu o que eu quero dizer? Sim, Porque assim, sim. por quê? Porque quem faz é mais novo, as pessoas que têm essa proposta geralmente são digitais influencers, que são mais novos, etc. Então, assim, existe uma série de preconceitos. E aí a Existe. questão é, que eu falo para essa vida, todo pé tem um chinelo que cabe. Acabou. Exatamente, Então, exatamente. assim, Rolou um uma gostou, transferência, vai deve seguir. gostar. Mas, por exemplo, a mulher que procura a terapia para o marido, Tem essa também. ela vê que você é mulher, que você é nova. Se ela te achou bonita, você não presta. Tem essa também. Claro que tem. Tem. E ao contrário também, né? A gente não falou do personal? Agora há Sim, pouco? sim. Né? Então a gente mediu a beleza do cara ao invés de medir o profissional dele. Peraí, não, personal para mulher não, o homem não, tem que ser personal mulher. Então, assim, tem tudo isso, né? Tem todas essas questões. E nós não vamos falar qual é o tema que a gente estava conversando em relação ao personal, mas as pessoas vão entender. As pessoas vão entender. Ai, desculpa. Não, mas as pessoas vão entender, não tem problema. Ai, Mas assim, desculpa. como eu não sou fofoqueiro, eu nem tenho pretensão de ser, mas a questão é, a história do personal, você falou uma frase que me chamou a atenção. Você disse que o quê? A convivência faz com quê? Que você convive com um profissional e aquela convivência Você vai constante? admirando a pessoa, né? Você vai, tem aqueles pontos, normalmente você exalta os pontos positivos, né? E você deixa de ladinho os pontos negativos, né? Você vai exaltar os pontos negativos daquela pessoa que está na casa, É, né? Então tem essa então é um coisa. recado muito importante para quem está assistindo. A câmera está apontada para você, para a pessoa ouvir bem o que você está falando. Ou seja, o convívio diário ou Sim, frequente com determinadas pessoas podem te gerar um mecanismo de atração e comparação com o que você tem em casa. pode, claro, Tá. Então tá pode. explicado. Tem que ver também o que você está aberto, né? Por exemplo, eu acabei de ter, é um exemplo muito comum, né? Vou falar de mulher, tá? Meu marido, ele é um incompreensível, não escuta, não conversa. Eu chego em casa estressada, ele não tá nem pergunta como foi meu dia, etc. Eu tenho um amigo do trabalho que ele, além de ele estar ali comigo o dia inteiro, ele é cheiroso, ele é bonito, ele me escuta, ele me entende, ele sabe o que eu tô vivendo ali, o estresse do dia a dia. Existe grande possibilidade da pessoa se encantar, né? Existe, gente. Se eu alimentar, vai acontecer. Tudo que eu Não foco, aconteceu. Nesse caso ô, ainda não aconteceu. ô Rubens, tudo que eu foco, o que que acontece? Cresce, né? Se eu foco nisso,
começo a pensar, Mas começo a trabalhar isso, a minha cabeça começa a viajar, e se, e se? E aí, se eu foco nisso, ao invés de eu focar em tentar resolver a questão que eu estou vivendo na minha casa, focar em tentar chegar em um bom senso, tentar focar numa conversa, né? Ah, mas a pessoa que mora comigo, ela já me conhece, ela tem que adivinhar o que eu penso, ela tem que adivinhar o que eu sinto, ela tem que adivinhar o que eu estou passando, porque ela me conhece. tem obrigação. Ela tem obrigação de saber que eu não tô bem. Não, não tem, É gente. que, assim, tem muitos amigos que falam, casados, que falam algumas coisas de vida e que eu paro pra pensar e falo assim, cara, parece Olimpíadas do Faustão. A pessoa chega e fala assim, que dia é hoje? Eu falo, meu Deus, esqueci o dia do aniversário do nosso casamento. Ela falou, não. Não, aniversário de casamento, não. Aniversário de namoro, não. Ai, meu Deus, o que é? Porque hoje foi o primeiro dia que você deu um beijo lá, Hum, 30 anos atrás. Pô, parece, apegado. Você vai ver apegado, né? não, mas aí assim, parece que para a pessoa que faz a leitura é que perdeu a importância. Sim. Porque existe aquelas datas, a gente tem várias datas para comemorar, ó. A data do namoro, quando começou a namorar, depois a data do noivado, depois a data do casamento, depois a data do seu aniversário, depois a data do meu aniversário, a data que a gente comprou o primeiro cachorro. Ah, pô, é muita data. Daqui a pouco você fala, vamos cantar parabéns, já sei, vamos cantar parabéns Então, todos os dias, porque a gente tem que comemorar é. alguma coisa para Mas eu comemorar. posso. É engraçado assim, ó. Você é de datas, eu não sou de datas. Tá? Então, já peço desculpa adiantado por esquecer as datas. Eu não vou lembrar as datas, você vai lembrar as datas, você me lembra, para mim também lembrar. Conversa. Vamos Ai, conversar. o famoso Entendeu? diálogo. Exatamente. Vamos conversar, vamos entender. Tipo assim, ó, você decora e lembra, eu não. E aí a pessoa tem que entender que você não é ela não é você, e tem Mas que e por que que seguir. vira disputa? É, Você já percebeu que vira disputa? Porque vira. a gente inclusive, estava, antes de entrar no ar, a gente estava falando justamente disso. Ah, eu fui no cabeleireiro, tá. O que que você tá vendo de diferente de mim? Nossa, seu cabelo tá lindo. Nossa, como você é mentiroso. Por quê? Porque eu não fiz o cabelo, vou botar pra fazer o cabelo. Ou então, não acredito que. Não tô falando que isso aconteça comigo, mas eu tô Sim. dizendo assim. Não acredito que você não reparou que eu tirei um dedo de cabelo. Aí você fala, um dedo de cabelo é um dedo de cabelo. Não, um dedo deitado. Eu tirei um meio sem. Ah, meio. Entendeu o que eu quero dizer? Assim, é um preciosismo para poder, parece que você está buscando pelo em ovo para poder encontrar um defeito na sua relação que não está existindo naquele momento. Exatamente. Eu estou procurando uma discussãozinha para sair desse circuito. Isso aí é um mecanismo muito usado por muita gente, claro que é totalmente sem consciência, tá? Eu não planejo isso. Mas eu não quero viver em harmonia com você. Então eu estou procurando motivo para brigar. Ah, entendi. Entendeu? Mas isso é uma premeditação, mas existe o porquê, um motivo? É um Tem desejo do alguma lado? coisa dentro dessa pessoa, tem alguma coisa aí dentro que ela quer externalizar, Um entendeu? espírito que ela Tem foi alguma. possuída e Então, falou, é aí vou que. botar para fora. Quando eu falo da psicanálise, por que que ela é transformadora, né? Porque quando eu chego para um paciente e viro e falo assim: você está procurando um motivo para brigar? E aí a Você dá esses pessoa. chacoalhos? Claro. Aí a pessoa vê e fala: não, você tá louca? Por que que você tá falando isso? Imagina, você acha que eu quero brigar? Aí a pessoa vai embora pensando. E ela cai a ficha dela e fala assim: meu, de fato. Eu estava procurando, mas por que que eu estava procurando um motivo para brigar? Quem foi lá na minha infância que não me viu quando eu era uma menina bonitinha, que não me elogiou, quando eu coloquei aquela xuxinha maravilhosa? Será que minha mãe meu pai, minha mãe não falou para mim? Aí eu tô até hoje com raiva daquele pai, daquela mãe, e aí eu fico hoje brigando com meu marido, com meu filho, com as pessoas que trabalham comigo, porque as pessoas não reparam em mim. Tudo tá a ver com a sua infância. Tudo tá a ver com como você sentiu aquilo, sabe? Então, pode ser que não, pode ser que a pessoa tá lá com aquele amigo super legal e ela quer contar, ou ele quer contar para aquele amigo, para aquela amiga que em casa tá uma merda. E aí Uhum. eu arrumo um motivo para brigar, porque eu quero ter um motivo para poder trair, né? Ou pode ser algo que você sentiu lá atrás, tipo assim, eu me arrumei, me ajeitei, e ninguém viu, ninguém reparou, ninguém elogiou.
Aí ela fica buscando um motivo para poder fomentar isso, botar querosene Querosene para poder para pegar poder pegar fogo. fogo. Exatamente. Porque ela é a vítima. Depois disso, ela vai virar e falar assim: Poxa, eu fiz para ele, eu me arrumei para ele, me arrumei para ela e ela não viu. Gente, não foi para ninguém, foi para você. Só que como você não consegue entender o porquê disso, você dá tiro para todo lado. Eu corto o cabelo, não corto o cabelo pro meu marido. Corto o cabelo pra mim, corto meu cabelo pra me sentir melhor. Então, assim, a análise vai te mostrar por que que é importante o seu marido reparar que você cortou o cabelo, você entendeu? Porque, por exemplo, eu trouxe um tema aqui, um tema não, mas uma colocação que parece que veio como mensagem para eu poder citar a você. Pois A é. vida é feita de 4 pilares: o mental, o emocional, o físico e o espiritual. Se tudo não estiver equilibrado, não funciona. Busque sempre o equilíbrio. Então vamos lá: mental, emocional, físico e espiritual. Você atua no mental ou no emocional? Nos dois. Nos dois. Nos Então, dois. dois pilares de 4 que são importantes para poder ter uma vida saudável. Exatamente. Então, é muito importante que as pessoas também entendam que você, quando faz terapia, não significa que você é louco. Muito pelo contrário. Porque quando você fala, estou fazendo terapia, você está bem? Que não sei. Muito pelo contrário. Mas o problema, sabe, é que a saúde mental, ela não sangra. Então as pessoas demoram muito para procurar ajuda. Seria tão bom, assim, não sei, né? Não sei se é uma boa eu dizer isso, mas se sangrasse, porque doer dói. E é uma dor inexplicável, que ninguém consegue definir, sabe? Ou ninguém consegue colocar em palavras qual é essa dor, qual é essa sensação. A ansiedade, ela é a mais comum porque a pessoa fica com a sensação de falta de ar, né? Então essa tem sido aí a mais comum. Mas e a sensação da depressão, do não querer estar aqui? Por que que eu estou aqui? Sabe? A sensação de tipo, não faz sentido nenhum eu estar aqui na vida, eu quero morrer. Esse é um outro tema que me chama bastante atenção, porque existe um pacto entre, acho que é um acordo, enfim, deve ser uma regulação. Assim, as emissoras de televisões não falam sobre esse tema, não Uhum. mostram casos. Já É, aconteceu, por exemplo, próximo do endereço do estúdio, acontecer de uma pessoa botar fim na vida dela, sim. e quando as emissoras de televisão chegaram e falaram, é isso, fizeram meia volta e foram embora, É. entendeu? Então, Uhum. assim, e é um assunto porque é aquela história, se a pessoa tiver uma oratória muito boa, se ele for um influenciador muito bom, dependendo do que ele falar, Incentiva. ele incentiva a pessoa que está lá do outro lado a fazer aquilo que ele está falando, porque ele utiliza argumentos que se encaixam perfeitamente naquele Exatamente. momento que a pessoa está vivendo, entendeu? Exatamente. Eu vou te dar um exemplo muito comum, que é a igreja. Uhum. Quantas vezes você já escutou um amigo assim falando assim, a palavra hoje foi para mim? Isso é o que mais acontece. É como se a pessoa fala para uma multidão de gente coisas que um monte de gente está vivendo. Você entende? Então, aquela dor de uma depressão, por exemplo, atinge outras pessoas. E para a psicanálise, quando a pessoa decide tirar a própria vida, foi uma opção dela. A gente nunca vai falar assim, ele fez errado. Ele optou por tirar a própria vida. Então, é uma opção, não é um crime, né? Mas é que E, assim, eu e- acho que é uma situação muito, muito complexa, hum, porque assim, quando a gente fala que a pessoa chega nesse ponto, é porque ela já passou por uma série de processos ou que as pessoas não identificaram que ela precisaria de uma ajuda ela não estava psicólogo. suportando a dor dela e as pessoas demoram a acreditar porque não sangra, Sim. porque não é Porque assim, visível. quando você fala, por exemplo, qual é o escopo do seu trabalho? Onde ele começa e onde ele finaliza para a entrada de um psiquiatra. Sim.
Então, qual é o escopo do seu trabalho hoje? Uhum. Quando a pessoa chega e ela tem indícios de algum transtorno mental, a gente sugere o psiquiatra, tá? Quando a gente vê que a pessoa tem indícios de tirar a própria vida ou de querer tirar a vida do que está perto, porque num processo de análise, quando rola uma transferência, a pessoa fala. Existe um mecanismo chamado livre associação, Uhum. que eu deixo você falar o que vem na sua cabeça. Uhum. E se você não me olha, você não sabe que caixinha é essa. Vem o que você menos imagina, sabe? Só que tá aí, na cabeça. Você não traz para o consciente. Uhum. Agora, não sai, no set analítico, você acaba trazendo para o seu consciente. E aí, quando você se escuta, você começa a pensar. Vou te dar um exemplo. Uma colega, né, de trabalho, ela falou que o paciente dela falava assim: eu fico olhando para os meus filhos e eu tenho vontade de matá-los. Caramba! Ou seja, essa pessoa ela tá com um pezinho na psicose. Existem algumas estruturas clínicas né, que a gente estuda, que são a neurose, a psicose, a perversão. Então, se você vê que o paciente ele tem indícios a ser um psicótico, que ele não tem noção do que é realidade e do que é imaginário na cabeça dele, você sugere um psiquiatra. Só que quando esse cara vem para terapia, normalmente ele já vem a pedido do psiquiatra, Uhum. tá? Esse psicótico. O que a gente mais atende, Rubens, são os neuróticos. É os empáticos, os sofredores, sabe? Uhum. Que não sabem lidar com seus sentimentos, que ficam lá guardando, 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 e aí vem uma psicossomática, vem uma doença, vem uma sudorese, vem uma coceira, umas manchas, vem é com esse que normalmente a gente A mais definição, então, é trabalha. neurótico. Neurótico, É a pessoa que são tem os, problemas de esses são os lidar com isso. sofredores. Eles são sofredores. Eles sofrem porque assiste uma novela e eu fico chateada com a história, eu fico chateado com o amiguinho. Eles são sofredores. Eles são pessoas que acontece? Eu sinto tesão pela minha amiga e eu não posso realizar isso. Então eu engulo. Eu sinto vontade de espancar uma pessoa, mas, poxa, não posso fazer isso. Então, eu engulo. Isso são coisas que o psicopata, que o neurótico, ele não engole. Se ele tá com vontade de matar, ele mata. Se ele tá com vontade de dar em cima da outra pessoa, ele dá em cima E da outra você pessoa. citou uma coisa interessante, por exemplo, e aquele tipo de pessoa, que eu conheço uma pessoa assim, graças a Deus eu perdi o contato, mas é pessoa que sente prazer com o sofrimento dos outros, ou seja, ele passa a perna nas pessoas, faz com que as pessoas sofram, porque cria aquela coisa da ansiedade, da pessoa ficar oprimida, porque foi lá, passou a perna nela, e aí Uhum. tirou o sono, a pessoa vai se prejudicar financeiramente, juridicamente, etc. Mas ele sente um prazer enorme de causar o mal na outra pessoa e assim, não sente Então, remorso. isso aí é um psicopata. É isso. Perverso. Pode, hoje, a sociedade, ela mostra para. Você falou da TV, né? Que a TV não mostra as coisas por conta de não incentivar, né? É. Ah, eu não vou mostrar casos assim para não incentivar. É a mesma coisa, essa massa foi passada que o psicopata, ele é um serial killer, ele é um assassino. E não é verdade. O psicopata, ele é uma estrutura. Lá nos 7 anos, o pessoal fala, formou a personalidade, então a gente formou a estrutura. Ou a gente vai ser um neurótico, que é o empático, que é aquele cara que ele se contém, que é o cara que não sabe muito bem lidar com as emoções. Ele vai ter o psicótico, que não tem noção da realidade, com o imaginário. Essa pessoa, normalmente, ela tendencia a ser diagnosticada doente. Muita gente chama de esquizofrênico, chama de outras coisas assim. Tem o psicopata, que são excelentes advogados, juízes, pastores. Gostei da definição. É verdade. E aí, o que acontece? Não significa que ele seja um assassino. Ele é inteligente, ele é sarcástico, ele é dominador, ele é abusador. Abusador no sentido, não abusador do sexual, abusador de ser abusivo, de tipo, pra
satisfazer o meu desejo, a minha vontade, dane-se a sua opinião, dane-se o seu sentir. O neurótico vai querer ter o ambiente saudável, ele vai querer ter aquele ambiente onde todo mundo fica bem. O neurótico, ele é assim. Vamos chamar o neurótico de normal. O neurótico é É normal. o normal. E o psicopata, não. Tem que ser o que eu quero, como eu quero. Dane-se se você vai sofrer, se você vai chorar, dane-se. Agora, mais uma vez, tá na moda aí o narcisista, né? Ah, Uhum. o narcisista, esse é narcisista, tal. Todo mundo tem um narciso. Narciso para psicanálise tem mais a ver com a sua personalidade, autoestima, do que propriamente aí como se fala. Existe um mito, né? Uma história do que o Narciso ele era maravilhoso, né? Aos olhos da mãe, aos olhos dos outros. No dia que ele se viu, ele se encantou tanto por ele mesmo que ele foi e morreu afogado. O narcisista, vamos colocar ele aí que ele é na estrutura, vamos chamar ele aí, talvez de psicopata. Não significa que ele seja assassino. Uhum. Ele pode ser um perverso, por exemplo, que aí sim entra essa coisa de você matar sem remorso, né, fazer coisas absurdas aí que tem homens, pessoas, mulheres que fazem, que a gente pode chamar de perversão. Tem as pessoas que também psicotiza depois de um tempo da vida e que ela pode se tornar uma perversa, né? Mas normalmente nesses 7 anos é quando você tem uma estrutura de personalidade. Até os 7 anos, mais ou menos, você tem essa estrutura. Com a adolescente, 17 até os 20 anos, quem tem uma tendência a ser psicótico, pode aí desenvolver uma esquizofrenia, coisa do tipo. Pode mudar. Mas aos 7 anos ali você sempre tem essa estrutura base. Então, por que que eu falei dos pastores, de juízes e advogados? Porque eles sabem da lei, eles são inteligentes, eles sabem o que é certo e o que é errado, mas está sempre voltado ao que eles acham certo. Então, não significa que são pessoas ruins, não é isso. Mas são pessoas que sempre vai prevalecer a sua opinião. A minha opinião, no caso, né? Não Sim. vai prevalecer a opinião deles. E eu citei os pastores porque eu nunca vi forma mais fácil de conseguir contagiar uma multidão como esses caras, meu. É impressionante. Eu vejo que tem pessoas que falam, ai, fulano me salvou, me curou. Ah, tá, entendi. É que assim, esse é um tema mais complexo, porque É, claro, eu digo, religião, né? a gente já nem vai esbarrar nele, mas assim, eu tô só te dando esse alerta, porque a questão é, teve uma pessoa que falou uma coisa pra mim que eu falei, fulano, ciclano, né, foi pego com dinheiro dentro da Bíblia, não sei o quê, foi preso. Como é que você vê isso? Ele virou e falou ele acabou comigo na argumentação. Ele falou, eu dou dinheiro para a obra de Deus. Ele administra o dinheiro. A pessoa administra o dinheiro. Se ele administrar o dinheiro para uso próprio, é ele que vai se ver com Deus. Porque ele Sim, falou, a minha parte eu fiz. sim. Entendeu? Como está previsto. E eu Ele achei quer. brilhante Não, a colocação dele. se Deus realmente existe, cada um que acerte as contas com ele, né? Exatamente. Então, Exatamente. essa... Mas aí eu não tô falando da religião, eu tô falando da pessoa, Sim, né? E pessoa. aí, quando você diz a pessoa foi encontrada com o dinheiro dos fiéis, você tá vendo como é pro próprio bem? Você tá vendo como é voltado para a sua necessidade, a sua vontade? Então, tipo Então, mas assim, aqui não é só, também não é só nesse caso. Por exemplo, eu já vi uma pessoa que não estava falando comigo. Eu estava num restaurante e a pessoa virou e falou assim: tô lançando a minha candidatura para deputado. Bora, você fazer uma doação? Falando para a pessoa da sua empresa fazer uma doação para a nossa campanha, tipo, fazer uhum, uns santinhos, tal, não sei o uhum, que. Ele falou que tá ligado, né? Se ganhar, tem aquelas tá todo mundo facilidades, bem. tá todo Uhum, mundo bem. uhum. Então, assim, aquela visão, para mim, ela já foi assim, começou errado. Você sabe que eu esqueci desse ponto. Eu falei dos pastores, advogados, juízes e esqueci dos políticos, Né? que também são. Mas assim, é que
isso é a vida, né? A gente vai falar que você vai se deparar isso sempre. Então, Sim. isso aí pra mim é a vida. Mas o que eu quero te dizer, tá vendo como tem a ver com a personalidade que a pessoa foi formada lá na infância, na primeira infância dela? Então, existe uma estrutura. Então, vamos chamar, o neurótico são os normais, os que são empáticos, os que vivem, E por que que a os que pessoa, quando é trabalham. chamada de neurótico, não aceita bem? Fala assim, você é um Por neurótico. conta É, daí, do que é falado, né? Igual, por exemplo, se eu acho que é falar. pejorativo. Exatamente, se eu falar que um advogado é psicopata, você vai falar o quê? Você tá louca? Como assim? Você tá chamando um Na hora que advogado você de. for precisar de um, ele vai falar, eu assisti seu podcast. Entendeu? Então, assim, é isso. Vamos chamar de cientificamente, as estruturas têm esses nomes. Você entendeu? Uhum, Mas o neurótico, ele é o cara, entendi. né? Pessoa normal É o é o neurótico. normal é ser neurótico. O normal é ser o neurótico, mas o neurótico é o que mais pede ajuda Por quê? O neurótico, ele quer melhorar sempre. Por que que eu peço ajuda? Porque eu quero melhorar. Eu quero ser uma melhor pessoa. Eu quero me entender. O psicopata, ele não vai pedir ajuda, ele tá sempre com a razão. Entende? Ele não. Imagina, todo mundo tá errado, eu não tô errado. Então ele não vai pedir ajuda. Entendi. Bom, a gente já bateu 40 minutos de conversa. Meu Deus, e a gente não falou ainda dos E a abusos. gente vai falar dos abusos. Não, porque aí o programa tem 2 horas de duração, mas a gente vai falar dos abusos. Vamos entrar na questão do abuso. Então, só recapitulando aqui, você falou que o que te motivou, que na verdade o que eu acho interessantíssimo é que tudo aconteceu sem você planejar nada. Foi exatamente isso. Eu Você, tropecei você e tropeçou, você foi fui provocada, provocada. aí você foi provocada pela terapeuta para poder fazer, você identificou. Você se fascinou por esse mundo, né, por esse tema, foi estudar, se desenvolveu e hoje está aqui a profissional. Exatamente. E aí vou te falar uma coisa, eu sou uma neurótica, porque eu poderia ter me entendido e vivido e E seguido. seguido. E aí hoje eu entrei onde? Ah, eu vou. Eu não me julgo uma facilitadora de ninguém. Uhum, Eu me julgo uma ferramenta, tá. né? Eu falo muito isso para os meus pacientes, para os meus clientes. Ele fala assim: ah, você é maravilhosa. Não, eu não sou. As suas respostas estão dentro de você. Eu sou uma ferramenta. Então, assim, eu não gosto ai, quando começa a me exaltar, eu já sei que tá rolando uma transferência aí materna, né? Porque é verdade, ô Rubens, a gente Como nasce. é que você conseguiu ser abusada profissionalmente com essa personalidade? É isso que não cabe. Por mais que você diga para mim assim, ó, é 1 ano de terapia, né? 1 ano já, né, clinicando, vamos dizer Sim, assim, sim. né? E assim, essa pessoa que está aqui se mostrando é muito tranquila de fazer as colocações. E essas Obrigada. colocações que você faz, elas são tão lógicas e claras, que nem você está falando agora, de um jeito que assim, eu não me importo da maneira como você está enxergando, se é positivo ou negativamente. Eu sei qual que é a minha missão e eu estou fazendo a minha missão. Então, aí Exatamente. quando você fala, quando você tá elogiando muito, é porque você está se escondendo de alguma coisa, você está transferindo. Então, assim, a sua visão é lógica e eu não consigo entender como é que você sofreu e caiu naquilo e aceitou e consumiu aquele abuso, Tem né? uma resposta super lógica, porque eu não estava lapidada, né? Porque assim, eu lembro que tinha como eu falei, né, eu trabalhava em banco, né? Uhum. E eu trabalhei numa agência onde tinha 7 gerentes e mais o gerente geral. Uhum. Tinha um gerente que ele falava muito isso pra mim. Uma pena que eu perdi contato. Se ele estiver me assistindo, por favor, vamos conversar, tomar um café, que vai ser um prazer. Ele falava muito isso pra mim, ele falava assim: "Você é um diamante que precisa ser lapidado". E, e eu não comecei assim. Entende? Lá atrás, eu sempre fui uma pessoa, eu não fui introspectiva, como eu disse, mas não era a mesma Daniela, entendeu? Não, não era. Eu precisei passar pelo meu processo de análise. Eu fiz um vídeo essa semana sobre o meu cabelo, Uhum. né? Que eu falei assim, eu sempre cortei muito meu cabelo, sempre não gostei do meu cabelo, sempre fiz tantas coisas. E depois que eu comecei a fazer meu processo de análise pessoal, né? Que antes de eu ser a ferramenta de alguém, alguém foi a minha ferramenta. Uhum. Eu falava, por que que eu não gosto do meu cabelo? E aí eu cheguei lá na minha infância e lembrei que eu lembro que a minha mãe é uma mulher muito
brava, assim, sabe? Hum. E eu lembro que minha mãe cuidava do meu cabelo com um certo. Ela não tinha aquele jeitinho que eu sentia que não era um jeitinho que eu gostaria. Então, com o tempo, eu fui colocando na minha cabeça que meu cabelo era um problema para minha mãe. É. E aí eu trago para a vida adulta, não gostando do meu cabelo. Aí eu falo, meu, o que que tem de errado com o meu cabelo? Né? Por que eu. Mas o seu cabelo é um cabelo normal, um cabelo liso. É, mas quantas pessoas você conhece que fala que não gosta de algo em si? Ah, não, Entendeu você onde eu quero chegar? sim, mas não Então, por estar exemplo, contente mas o que eu tô consigo querendo te mesmo. dizer, Rubens, é assim, quando a pessoa é lá na infância e o seu pai, a sua mãe, o seu cuidador te ensinou que aquilo é um problema, que aquilo não é legal, que aquilo ali é feio, que aquilo ali é alguma coisa, você leva isso para sua vida adulta inconscientemente. Então, assim, meu cabelo era um problema para mim, justamente porque na minha infância, meu cabelo era um problema para minha mãe, era um cabelo difícil de cuidar, era um cabelo difícil de tratar, e eu pegava piolho na escola e coisas e tal. Uhum. Você entendeu? Então eu levo para a vida adulta como se meu cabelo tenha sempre algo a melhorar. Você lembra quando aquela mulher quer que você repare o corte de cabelo? O Sim, sim, que que ela escutou lá na infância dela? sim. Entendeu? É, mas são cicatrizes, porque assim, se você for ver, é inevitável. Traumas, tá? É, são traumas, né? São traumas. Então, mas são as cicatrizes que ficam do passado. Mas eu viro para você e falo assim, ó, o que eu vou falar agora pode me causar até um problema por Hum, conta de cancelamento e etc. Falar, não quero mais saber disso. Enfim, hum. mas eu vou colocar da seguinte forma. Pessoas de décadas diferentes, quando você fala, eu sou da década de 80. Então, assim, na década de 80 não tinha essa coisa da terapia, as pessoas não tomavam tantos remédios, os jovens não tomavam tantos remédios, porque hoje virou uma febre esse diagnóstico de hiperatividade, de síndrome Impostor e tal. tudo tem nome, hoje tudo tem justificativa. Ah, porque você sofre de ansiedade e etc. E isso te causa. Você fica depressivo, então você tem picos. Uma hora você está no pico da felicidade, uma hora, 5 minutos depois você está no pico da tristeza. Aí que Sim, a não sei o que. bipolaridade, né? Aí eu falo assim: quem nasceu naquela. Não tinha isso. A Tinha. gente. Não, tô falando assim, não tinha isso, as tipificações. Então era assim. Talvez não tinha nomes. Ah, não tinha nomes, mas também era diferente. Não era. Calma, vou te colocar umas situações para você poder analisar. O que que nós fazíamos? Nós brincávamos de esconde-esconde, de pega-pega, jogava bola a tarde toda, voltava sem a tampa do dedo, joelho ralado, andava com bolinha de gude. A gente brigava e resolvia os problemas na rua, Sim, né? Voltava para casa. Tinha horário para entrar, porque senão a mãe ficava aparecendo na escada gritando: vem sim, tomar banho, vem fazer o quê. Aí sim, você, mãe, mais 5 minutos que tá legal pra caramba, tal, não sei o quê. Então você se socializava. sim. Eram brincadeiras mais sadias, Quem estava lá na sua casa te esperando e te chamando? mãe, né? E hoje em dia, quem está na sua casa te esperando e te chamando? Sua É, mãe está onde? a minha mãe, ela tá na casa dela, Não. mas eu. Antigamente, as mães cuidavam dos Isso, dos filhos. filhos. Ó, hoje em dia, as mães, infelizmente, terceirizam. Uhum. Por quê? Porque eu quero trabalhar, porque eu quero ter dinheiro, porque eu quero. Ai, meu Deus, quero me disputar, quero ser homem e tal. E aí o que que acontece? Adoece. Essa criança que não foi cuidada pela mãe, adoece, cara. Não, eu entendo, mas é que Poxa, assim. Dani, mas você tá falando aqui então que a mulher não pode ser ela? Posso falar? Se você não quer criar, não quer ter adultos doentes, não quer criar traumas, não tenha filhos. hum, Porque se você for ter filho para terceirizar, esse filho vai ter o vazio. Porque tudo que o filho quer é uma mãe. Então, a sua mãe deixava você brincar na rua, deixava você ralar o joelho, estourar o dedo, e quando você chegava em casa, quem cuidava de você era ela. Quem cuidava do seu machucado era ela. Você tinha para onde voltar. Você desenhou na sua infância eu tenho um colo, entende? uhum. Aí eu venho para um pouquinho mais para cá. Então, por exemplo, esse pessoal que tem 20 e poucos anos agora já tá numa mãe competitiva, uma mãe que ficou fora, que teve que sair para trabalhar porque o pai foi embora. Entende? Então, essa criança que cresceu sozinha, que elaborou sozinha e que não teve esse colo,
ela vai tendenciar a ser uma pessoa. Não, mas é que assim, isso que você falou é perfeito. Só tem um detalhe. A minha mãe, ela trabalhava. Sim. Só que o tempo que nós tínhamos para ficar juntos, a família unida, né? Porque assim, meus pais se separaram cedo. Então, Uhum, vivi com meu irmão e com a minha mãe desde os 7 anos que a gente morou os três juntos. E depois foi chegando, né? Os outros irmãos, etc. uhum. Que a vida vai levando para outras histórias e criando novos caminhos. Mas aí eu falo para você assim, nesta época, quando você olhava os seus colegas, os seus amigos, que a gente falava, o amigo tinha o picolé, o azeitona, o pudim, o reco-reco, e a gente jogava a bola, todos tinham o mesmo comportamento. E Uhum, basicamente todo mundo tinha a mesma situação financeira também, não tinha sim. aquele negócio de Diferença, né? diferença. Tava todo mundo ali. Uma diferença tão gritante, né? Exatamente. Então, assim, tinha aquela coisa do dono da bola. Se o jogo não for desse jeito, leva a bola para casa. Então a gente achava o bico que Uhum, acontecia essas coisas, a gente dava muita risada. Mas o que eu digo é assim, não tinha aquela coisa de se encontrar e falar, cadê fulano? Ah, fulano não vai descer para jogar bola, porque hoje ele tá deitado na cama lá, que ele não para de chorar, hoje ele tá depressivo. Não tem isso, não tinha isso. O que tinha era assim, pô, hoje eu tô chateado. Tá chateado? Peraí que a gente vai resolver isso agora. Pudim, pega lá os tacos que a gente vai brincar de taco hoje. Quem é que tem bola uhum. de tênis? Pegava a bola de tênis velha e o taco era um pedaço de madeira que você jogava lá e era emocionante o jogo, porque quando você dava uma tacada, saia voando. E quando não quebrava a vidraça do vizinho. Então, era aquela coisa de moleque mesmo. Sim, Que você vê que essa geração abandonou completamente, porque hoje é tudo eletrônico, hoje é celular, é Netflix, videogame, mas não tem essa coisa de voltar para casa sem a tampa do dedo do pé. As uhum. meninas faziam o quê? Vamos ver se você lembra. As meninas brincavam de boneca. Fala para mim hoje, uma criança que você vê que gasta tempo brincando de boneca. Não tem mais. Tanto é que tinha brinquedos estrela, a gente ficava esperando para ver as propagandas na época que ia aparecer na televisão lá dos brinquedos, para ver os Uhum. lançamentos do ano, para dizer o que era aquele, e muitas vezes não tinha dinheiro para comprar. E você vê que hoje em dia as fábricas de brinquedo praticamente faliram porque as crianças deixaram de brincar e foram substituídos por tudo online, tudo jogo. Aquela questão de que você colocou também de estar no quarto, que você fala, tu não tá sozinho, que você colocou, né? Sim, Isso são problemas que não tinha no passado. não tinha E a exatamente. internet foi um facilitador para psicopatas, para Foi, claro. usadores, né? Que Sim. vai lá e a gente vê muito essa questão do tema do cara que vai lá e muda por inteligência artificial a voz, a Uhum. imagem, e aí ele vai lá e faz a menina tirar a roupa na frente do celular, fala que se ela não continuar fazendo fotos para ele, fazendo posições para ele, que vai divulgar para os amigos da escola e etc, Sim. etc. E acaba indo levando até ao suicídio. É. Mas eu digo assim, ferramentas novas, facilidades novas, alteração de comportamento. Sim. Então hoje não tem mais É. bolinha de gude, É. figurinha para bater, não tem mais nada disso. Eu, Daniele, acho que existe dois problemas muito graves, assim, que talvez eu chamo que é a doença do século, que está levando todo mundo para o precipício. Uma é a falta de segurança, porque os pais não têm medo de deixar seus filhos brincarem e eles serem espancados, serem roubados, serem atropelados, né? Então, vamos supor, na nossa época não tinha tanto carro na rua, não tinha tanto atropelamento, não era tão assim perigoso. Então, hoje em dia as pessoas têm medo de deixar os filhos saírem sozinhos, né? Na escola do meu filho, as meninas de 15, 16 anos, o pai leva para a escola ainda e busca. Uhum. Né? Eu, com 6 anos, 7 anos, já ia sozinha para a escola e andava um bocado. Né? Então, assim, tem essa parte da segurança. E a outra parte é a internet, que a internet você nunca está sozinho, muito pelo contrário, né? Você está muito mal acompanhado. Existe a parte boa da internet? Óbvio, existe. Você tem acesso a coisas que você numa vida não teria,
né? Então eu consigo ver foto de lugares incríveis, coisas que antigamente a gente não conseguia ter noção de como era tal país, como era tal lugar. A internet traz tudo isso pra gente assim, mastigadinho, então você consegue ter acesso à cultura, a tudo, né? Através da rede. Por outro lado, ela neutraliza o ser humano, né? Ela deixa a criança quieta. E aquele pai, aquela mãe que precisa trazer o dinheiro para casa para trazer uma boa educação para aquele filho, quer uma criança quieta. Uhum. Porque uma criança sem celular, ela é uma criança que vai ser criança, né? E aí, o pai e a mãe que tá cansado pra caramba, o que que vai fazer? Porque eu não vou deixar meu filho sair na rua porque eu fico com medo de acontecer alguma coisa com meu filho. Segurança. Então, eu também não posso deixar ele aqui louco dentro de casa e me deixando louca, quebrando tudo, porque eu preciso descansar, que amanhã eu preciso acordar cedo para trabalhar. E aí eu dou o celular para ele, dou a internet para ele, ele vai ficar entretido e ele vai ficar quietinho, e aí ele vai elaborar o que ele quiser. Entende? Ele vai identificar o que ele quiser. Então, por exemplo, não se trabalha mais a criatividade da criança, porque eu não preciso mais ler um livro para dominar o assunto. Eu vou lá no Google, digito e vem lá prontinho para mim. Uhum. Então, eu não preciso nem pensar. Não estimula. Então, você tá triste? Vamos ali jogar um taco na rua, que rapidinho você vai esquecer essa tristeza. Hoje em dia, você tá triste? Eu vou ver a rede social, que isso vai me distrair. Aí vai internalizando a comparação, vai internalizando o que os outros veem de mim, como que as pessoas me veem. Eu quero passar que eu sou uma pessoa legal, quero passar que eu sou uma pessoa bacana, quero passar. O que eu quero passar para as pessoas, né? Então, tudo tem a ver com a infância, né? Como foi ensinado. Então, sua mãe te ensinou, Rubens, que você precisava brincar na rua, estimular a sua criatividade com seus amigos e voltar para casa que ela estava ali te esperando. Uhum. E hoje em dia não é assim. É verdade, mas assim, quando a gente fala de mudança comportamental, por exemplo, os meus filhos, eu sempre interagi com eles, sempre. Então, assim, a gente chegava, podia estar de gravata, eu deitava no chão e brincava e pegava São tempo com qualidade. tempo Pouco com qualidade, tempo, mas com mas tempo qualidade. com Então, qualidade. assim, a gente brincava, a característica do meu mais novo era sempre assim, você é meu amigo, né? Você é meu amigo. Eu falava, não, eu sou seu amigo. Ah, então tá. Se eu fizesse qualquer coisa errada na brincadeira, não sou mais seu amigo. Ele falou, Uhum. 5 minutos depois, o senhor é meu amigo, né? O senhor é meu amigo. Então, assim, tinha aquela necessidade de afirmação. O mais velho, ele tinha características completamente diferentes do segundo. Então, os dois tem 4 anos de diferença, mas quando um tinha 4 e o outro tinha um, era de um jeito. Quando ele tinha 5, aí o outro. Você também era diferente. Não, Você também era um pai era, para um e é. outro Mas olha que ponto interessante. A singularidade do ser. Mesmo pai, mesma mãe, mesmo Mesmo ambiente, ambiente, mas cada pessoa identifica e internaliza e entende de um jeito. é verdade. O mais velho, quando eu ia contar a história pra ele, eu chegava do serviço, ele pegava minha mãe e falava, vem contar historinha, historinha. Aí eu deitava na cama e falava, era uma vez, ele, um menininho, chamado Gabriel. Aí ele ficava, era ele. Então você falava da história da casa de chocolate, do Rio de Chocolate, enfim. Ele viajava nisso, então ele ficava esperando chegar do serviço para poder contar a historinha para ele. Sim. Então, assim, eu gosto dessa questão. E procurei estimular algumas coisas. Por exemplo, dei violão para poder tocar, tinha 2 violões em casa, nunca gostaram, nenhum dos dois de Eles instrumentos musicais. estudaram integral nas escolas? Não, integral ele estudou quando a minha esposa foi trabalhar. Quantos anos eles já tinham? Não, eles estavam ainda no pré, ou no berçário, Sim. foi nesse tempo, mas assim, eles aproveitaram bastante tempo, porque no primeiro, ele só foi para a escola com 3 anos e meio, a primeira escolinha, né, que é o Uhum, berçário, para uhum. interagir com outras crianças. O primeiro é de vidro, né, o segundo é de borracha. E o de Sim, borracha já com 1 ano e meio já foi para a escolinha, porque o primeiro já estava na escolinha também, sim. então com ele com 1 ano e E o meio. terceiro é de ferro, né? É o que dizem. O terceiro nós não tivemos. O É. terceiro é a Lola, nosso maltês. Mesmo nome da minha cachorra. A Lola, Lola. maltês pequenininho, é bonitinho, mas é o terceiro filho. Mas a gente tem a terceira filha, que é a Franciele, que é
a minha sobrinha, na verdade, por parte da esposa, que vivia com a gente em casa, então cresceu com as crianças, porque a mãe dela foi morar nos Estados Unidos, então ela cresceu junto com as crianças em casa. Então a Sim. gente considera como filha, e a Franciele hoje mora nos Estados Unidos, já é casada, tem filho também, Uhum. e aí ela sempre assiste o nosso podcast. Mas aí, vamos voltar para esse. O assunto do abusador. Vamos começar o assunto da Marcela. O assunto é tão delicioso, né? Falando a É respeito do gostoso, comportamento das né? pessoas. É. E agora a gente vai para o assunto do abusador. Então vamos começar a falar do abusador de uma maneira geral. Eu queria que você colocasse os abusadores para depois a gente ir para cada um deles. Tá bom. Então vamos primeiro e por sexo também, né? Porque Sim. você colocou umas coisas interessantes do abusador homem e o abusador mulher num casamento, É. num namoro. Aí eu quero saber dentro das amizades e quero saber também dentro do trabalho, que é uma Sim. coisa que você trouxe. Antes de você fazer isso, só vou fazer uma entreguinha aqui Claro, rápida. claro. Bom, pessoal, tá gostando da nossa edição do podcast? Que maravilha, também tô adorando. E a gente ainda nem entrou nos abusadores, mas nós vamos entrar agora, prometo. Bom, você que está em casa, eu quero falar da FLR Comunicação. FLR Comunicação é uma empresa especialista para você que tem um artista, dupla, banda, enfim, quer divulgar o seu negócio, quer divulgar o seu artista, FLR Comunicação. Eles fazem produção de release, divulgação em TV, fala com as editorias no mercado para levar a informação e o lançamento dos seus artistas para toda a linha de comunicação do mercado. E hoje tem novidade, a FLR está lançando hoje a FLR Comunicação for Business, ou seja, para empresas que estão buscando assessoria de imprensa, gestão de conflitos, né? Então, tudo isso a FLR Comunicação for Business vai fazer por você. Então, dá uma olhadinha no recado da FLR e a gente já volta. Viu aí? Então, FLR Comunicação. Seja para o seu artista ou para a sua empresa, é a sua comunicação definitiva. Quero aproveitar também para falar a vocês que nós estamos aqui diretamente dos estúdios Brazucas em São Paulo, capital, Brasil, porque temos audiência fora. Então, você tem vontade de ter o seu podcast? Dá um pulinho aqui nos estúdios Brazucas, que fica na Avenida Damasceno Vieira, 751, dentro do bistrô, que a gente pode chamar assim, que é o Brazucas Wine Bar. Então, Brazucas Wine Bar, dá uma olhadinha aí. Brazucas, então vocês estão vendo aí a entrada, né? Uma fachada super bacana, hoje está totalmente decorada para comida de boteco, tem mais 2 semanas pela frente. Então é um bistrozinho super simpático, que dispõe aí de uma adega maravilhosa, com opções de vinhos tintos, vinhos brancos, vinhos verdes, das principais vinícolas do Brasil. Então, seu Bebelier, o Marcelo Senger, ele viaja o Brasil inteiro buscando o que há de melhor de lançamento de vinhos nacionais, traz tudo por Brazucas. E também tem aí os espumantes, né? Então ele tem uma série de espumantes aí de várias vinícolas diferentes, cerveja geladíssima e azeites saborizados. E além de ter e oferecer pratos deliciosos com sabores únicos. E agora, pela primeira vez, participando aí do Comida de Boteco com o prato Vacambuci. O Vacambuci é uma releitura da vaca atolada. Aí você fala, é pesado. Não, não é pesado, é uma delícia. É uma coxinha que vem dentro dessa coxinha, vem uma pimenta cambuci recheada com a costela desfiada, envolto de uma massa feita de mandioca, frito na farinha panko. Ai, Então que fica delícia. bem crocante Ai, mesmo. quero. É uma delícia. E aí depois você vai lá e utiliza, eles fornecem também
o molhinho que foi feito na costela. Então você pode chuchar essa coxinha nesse molhinho e vem a pimentinha da casa. E também aproveitar para fazer aquela resenha que é votar e avaliar atendimento, sabor, enfim. É isso aí. Brazucas Wine Bar. Damasceno Vieira, 751, tá aqui no GC, tá aqui as redes sociais. Sigam, aproveitem e venham aqui. E venham conhecer também o nosso estúdio de podcast. Então vamos voltar aqui, finalmente vamos entrar nos assuntos que interessam, que é sobre os abusadores. Vamos começar pelos amigos. Antes de qualquer relacionamento, vamos começar pelos amigos. Amigos e colegas de trabalho, né? A gente Sim. pode colocar, porque colegas de trabalho é a relação profissional, porém os amigos também têm aquela questão dos abusadores que você tinha colocado. Então vamos falar desses abusadores. Como é que você identifica quais são as características? Tá. Você quer que eu fale coisas que vêm para mim, Isso. tá? E que você também que já normalmente compartilhou, porque né? assim, como eu já disse, né, como a gente falou, é muito difícil a vítima perceber que ela tá perdendo a essência dela, que ela tá perdendo a personalidade dela. Então vamos lá. Aquele amigo que a sua opinião não importa, sempre é feito à vontade dele. Bobeira. Vamos sair para jantar? Não, tem que ser aonde aquela pessoa escolheu. Tem que ser. Tem um grupo de amigos, aí. Eu vou dar um exemplo uma colega que é vegetariana. Só ela é vegetariana, tá? Só ela optou por não comer mais carne. Uhum. E aí, no grupo, somos mais ou menos em 8, e sempre tem que satisfazer a vontade dela. Ela consegue fazer, porque senão ela fica emburrada, cara feia, chora. Então, ela usa todo um sentimento para ser feita à vontade dela. Isso é um abuso, porque ela não respeita a opinião do outro. Entre 8 pessoas, uma única. Então, pede uma salada a você e todo mundo pede o que quer. Não, tem que ser o que ela quis. Então, isso é um abuso, sabe, interpessoal, porque o que acontece? Eu uso o sentimento, eu uso as minhas armadilhas para ser abusiva com você. Não importa o que você pensa, não importa a sua opinião. Então, eu estou sim sendo abusiva, porque se sempre a minha vontade prevalece, sempre é feito o que eu acho, porque ela é chata, porque ela vai fazer. Isso não cola mais, né, gente? Acho que as pessoas hoje têm que conversar. Um dos pontos que você colocou que me chamou a atenção é no comportamento do seu gestor, Sim. gerente, gestor, diretor, que convida ou te intima a ir almoçar num restaurante caro e você tem um salário infinitamente diferente dele. Exatamente, E ó. aí você se sente constrangido em Exatamente. não ir, porque você fala, pô, todo Meu mundo chefe, vai, né? Não vou. e você é antissocial. E você Fala é a respeito. chamada de antissocial, né? E aquele happy hour na sexta-feira, num bar super caro. E eu vou dar um exemplo, Vamos muito, muito assim. Conhece o Rascal, né? Isso. Então, é um restaurante caríssimo, cara. Para quem é assistente, almoçar naquele restaurante é um absurdo, meu. O cara, meu Deus, já 15% do meu salário aqui. E aí, a gente fala abusador, nem sempre é homem, tá? Então, assim, aí aquela chefe que é muito sua amiga, que, eu confio tanto em você, faz essas coisas aqui pra mim, ó, que eu confio que você vai fazer direitinho. Você já tá fazendo o seu trabalho dela, né? Você é assistente, a pessoa é sua gerente, e você já tá fazendo o trabalho porque ela confia em você, porque ela quer que você cresça. Isso não é amizade. E ela também não quer que você cresça, tá? Aí ela quer almoçar nesse lugar, ela ganha muito mais do que você, né? E aí, só que ela tá te convidando, mas você vai pagar o seu, viu? Não tô te convidando, vou pagar pra você. Mais um detalhe, 1h30 de almoço, você só tem 1 hora no ponto. 2 horas de almoço e a sua chefe tá lá, linda, maravilhosa, porque ela não bate ponto e você bate ponto. Isso é um baita, é muito comum. É muito comum, porque você acha mesmo que você, atrasado com seus negócios e endividado, você vai realmente subir de cargo? Se ser promovido? Você acha mesmo que você vai ser promovido? Você atrasando no seu ponto de almoço, você se endividando para poder acompanhar uma pessoa que não está ali na mesma categoria financeira, e você acabando deixa de fazer o seu, ou atrasa o seu,
para estar ajudando uma chefe. Acontece muito isso. Quando eu era assistente no banco, eu fazia carteira de gerente que estava de licença, de férias e tal. E, e eu fiz isso por bastante tempo. Inclusive, eu ia para pubs, eu gastava a gasolina do meu carro, eu pagava estacionamento do meu bolso, porque o gerente tem reembolso, né? O assistente não tem. E no final das contas, quando eu fui passar pro processo seletivo para virar gerente, eu não fui capacitada, não estava pronta. Mas peraí, se eu não estou pronta para cobrir férias, para fazer, cobrir licença, não estou pronta para bater meta de gerente, é porque é mais barato realmente para a empresa eu fazer o serviço de uma gerente e receber como uma assistente. Mas eu não estou pronta para ser promovida. Esse gestor que você fala que não consegue ver ele sendo abusivo comigo, quando eu tentei mudar de agência, eu me inscrevi numas vagas inteiras para mudar de agência, ele fez junto tudo para me prejudicar. E ele era abusivo comigo, falando que ele queria meu bem, que ele queria que eu subisse, que ele queria que eu fosse uma profissional melhor. Entende? É como se eu sugo a sua energia, eu tô só fazendo o seu interesse, eu tô trabalhando para você, né? Para satisfazer as suas vontades e você tá pouco se importando comigo, se eu realmente vou subir de cargo. Afinal, se eu subir de cargo, eu vou ser um concorrente para você. Então, você não quer que eu suba de cargo, coisa nenhuma. Eu vou fazer algumas colocações, porque eu gosto de fazer algumas provocações, no Perfeito. sentido para a Claro. gente poder enriquecer aqui a conversa. Quando você é gestor de uma área, como já aconteceu comigo, existe uma regra que fala: você só cresce se você preparar alguém para substituir você. Porque se você não preparar alguém para substituir você, dificilmente você vai conseguir sair de lá, porque você vai se tornar uma peça vital para aquela posição, para aquela vaga, e você nunca vai poder sair de lá. Você não pode nem mudar de área. A partir do momento que você prepara outra pessoa, você também desenvolve uma competência, que é a competência de fazer a gestão dessa pessoa, onde você vai direcionar. Estou falando tecnicamente. Sim. Não estou falando você falar assim: ah, Daniela, você tá maravilhosa, vai buscar um pão de queijo para mim, porque eu só confio em você, porque eu sei que você não vai cuspir nele, porque outros vão cuspir. Pega um cafezinho Entendeu? para mim. Você tá lá atolado de trabalho, a pessoa fala, liga no seu irmão e fala assim: pega um cafezinho para mim, por favor. Então, isso não. E tem Tá? copeira no lugar. Não, aí piorou, aí Você não. entendeu? É. Ah, gente, olha, eu vou te Mas é falar. que é assim, quando você vai desenvolver uma pessoa para ser gerente, ou para ser o supervisor, ou para ser o coordenador, enfim, para ela ser promovida, você tem que submeter ela a características da posição sem ela ter essa posição. Isso é fato. Então, por exemplo, como é que eu posso. A gente sempre diz isso nas empresas. Primeiro você aprende o ofício, você aprende, desenvolve. Depois que você estiver totalmente desenvolvido, você recebe uma promoção. Porque Sim, não há como promover todo mundo. Isso é fato. sim, A empresa ela não tem condições financeiras também para promover todo mundo. E vamos combinar concordo. que qualquer empresa visa lucro, ela não visa despesa. Claro. O funcionário é despesa. Sim. Entendeu? Então, quando você pode ver que a empresa está com um problema de receita no faturamento, o que que ela faz? Corte de despesa. Aí o que que ela fala? Você é tão maravilhosa, mas você entrou na lista, né? Uhum. Nós estamos reduzindo o E quadro. aquele que consegue fazer duas funções normalmente ficam. Exatamente. Uhum. Por que que isso acontece? Porque é aquela coisa, quem é o mais desenvolvido, qual é. Porque tem, por exemplo, uma empresa quando ela está em processo de recuperação judicial. Ela, por exemplo, não olha talento, ela olha salário. E eu aprendi com um ex-diretor que eu tive, um ex-gestor meu, que ele virou e falou assim: a girafa mais alta sempre perde o pescoço. Então você olha por cima. Aqueles que Sim. têm os pescoços que são Se maiores. você tiver um chefe, sim. Não, mas é isso que Se eu tô você falando. tiver um gestor, o que que ele vai fazer? Se você ganha bem, eu consigo te dar mais Não, mas trabalho eu num digo, modo macro. estou dizendo num cenário de recuperação judicial não se olha talento, se olha Sim, salário, entendi. se olha o custo. Tanto eu tô quase quebrando, entendi, entendi. Entendeu? Uhum, tá. É isso. Uhum, Mas assim, óbvio que quando a pessoa enxerga em você competências que você pode desenvolver, por exemplo, eu viro e falo assim, ó, você está quase lá, está faltando duas competências. Uma delas
é gerenciar a sua temperatura, ou seja, o que a gente chama de controle emocional. Você pode estar explodindo por dentro, mas você vai olhar com aquele olhar assim, do tipo congelante, e vai falar: olha, meu querido, com o mesmo tom de voz, não sendo irônico e etc. E você ter a capacidade de fazer a gestão daquela crise, daquele momento, sem matar alguém. Uhum, Entendeu? Então, é o desenvolvimento de algumas competências. sim. Porque também tem aquela história. Do mesmo jeito que algumas pessoas perdem, que nem a gente viu no Big Brother, a menina perdendo o compasso na hora que ela viu um artista, ela ia dançar na beira do palco, e ficava lá balançando lá a cabecinha e tal, não sei Uhum. o quê. A gente vê nas empresas também isso acontecer. Por exemplo, um membro da equipe, né, um colaborador da empresa, mas assim, um membro da equipe, ele não pode ver o diretor da área e o gerente dele está na frente dele, só que quando ele está de frente ao chefe do chefe, né, o gestor do gestor, Hum. ele quer fazer graça, ele quer chamar Ele quer atenção, aparecer. ele quer aparecer porque ele fala assim, se eu aparecer e me mostrar ser um cara legal, de repente eu posso ser promovido, É, quem entendeu? não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado e tal, não sei o quê. Entendeu o que eu quero dizer? Eu entendi. Então, assim, você aprende que quando você assume uma posição de gestão, seja supervisão, coordenação, gerente, diretor, você tem que ter um comportamento que é um comportamento onde você respeita a hierarquia, isso principalmente. Então, você não vai falar, aproveitando que o seu chefe está aqui, eu queria te fazer uma pergunta. Como que está indo o meu projeto, assim, assim, assado? Não cabe, porque daí a pessoa está querendo nomear para dizer que foi ela que fez, né? Porque a gente já viu esse negócio de você falar para o seu gestor assim, fulano, para melhorar aquilo que você falou, que tal a gente implantar isso? Ele fala, caramba, que ideia maravilhosa que eu tive agora. Por que que eu não tinha pensado nisso antes? O que que você acha desse projeto? Ele apresenta como se fosse dele, ele rouba o projeto. Você contou para ele, ele fala, por que que eu não pensei nisso antes? Né? Então ele não nomeia, ele vai lá e simplesmente suga. Tá. Isso é um jogo empresarial. Mas você está falando, na verdade, do complexo mundo corporativo, Exato. né? Complexo mundo É, o corporativo. complexo mundo corporativo e que adoece muito as pessoas. Sim. Adoece psicologicamente, né? Adoece muito as pessoas. Mas o que a gente estava falando era do chefe abusador. O chefe abusador. Só que o chefe Aquele, abusador é aquele ele, que fala. ele não vai ser abusador com todos, Então, né? tá. Ele não é abusador com todos. Você não Ele acha que é isso propaga? não, porque sempre vai ter um que tem a mesma personalidade que ele que não vai ceder, entendeu? Lembra que a gente falou do narcisista? Uhum. O narcisista, ele escolhe a dedo com quem ele vai se relacionar. Ele vai pegar uma mulher, ó, quer saber? O borderline, sabe? Essa nova estrutura borderline, que é a pessoa que é, é confunde muito com quem com quem é bipolar. Uhum. A pessoa quer muito uma coisa, de repente ela não quer, então ela tem essa mudança assim brusca de personalidade e de humor. O narcisista, a borderline, ela é perfeita, ela é uma isca para esse tipo de gente. Então, quando você vê uma pessoa que é muito emocional na empresa, uma pessoa que é muito empática, que é uma pessoa muito prestativa, ela é uma isca para um abusador. E tem aquelas pessoas que não gostam de gente assim, que acham que essa pessoa é puxa-saco. Mas quando você fala de relacionamento interpessoal, o santo bate. Eu gosto de você, logo quero o seu bem. Porque você de repente não acha que foi o abuso pode ter desencadeado por outros motivos? Porque quando você fala de um. Eu penso assim, né? Quando uma peça dá problema, ela não dá problema para uma pessoa, ela dá problema para várias pessoas. Então, assim, se o problema acontece com. Ah, tá com problema num sistema, não estou recebendo e-mail. Então, se você não está recebendo e-mail, ninguém tá. Não é porque é você. Sim, Agora, quando você fala, por exemplo, de um gestor abusador, um chefe abusador e etc., eu entendo que ele faça isso com todos, não especificamente com você. pode Será, ser, será que com você não era uma questão pessoal? Por exemplo, pode não ser, foi com a sua cara, ou foi muito com a sua cara e você não dá uma bola para pode ele, ser. ou você não, Tudo isso são né? possibilidades. De repente o cara queria sair com você e você não percebeu. Ou de repente o cara ele começou a te torturar no sentido mesmo da questão de falar assim, eu vou fazer sofrer também. Sim,
por que não vou com a cara dela? Possibilidade. Entendeu? Sim. Se não foi ele que te contratou, porque foi ele que te contratou, Não. então ele te herdou. Que a Ele gente me fala herdou. que é herança. Você entra Exatamente. numa empresa pra trabalhar e fala, quero te apresentar a tua equipe. Você olha e fala, oi, tudo bem? É. Aí tem gente que fala, não sei o quê. É Uhum. normal você gostar das pessoas. Você mesmo citou na edição do podcast da Raquel que tudo bem não gostar de mim, assim, tipo, não bater o santo. Mas Tudo assim, a bem. proposta continua sendo a mesma. Tem que fazer a Exatamente. terapia. Mas assim, troca-se o terapeuta, mas não fique descrente da Da terapia. Você terapia. colocou esse ponto. Exatamente. É isso Então, mesmo. assim, quando você fala desse abuso, é fato, teve o abuso. Teve. Teve o abuso. Mas mais do que isso, o Rubens, é o como eu senti, Ah, não, claro. É o né? sentimento. É, O abuso é o ato. O é, que você sentiu é o resultado, é, é o que foi produzido. É o exatamente, porque extrato eu ali. não achava, eu só achava que ele era um chefe ruim, entende? Eu só achava que ele era um chefe ruim, não achava que o que estava acontecendo aqui era um abuso. Eu poderia muito bem, em um momento, virar e entrar no compliance e falar, olha, tá acontecendo isso, É, isso. também, também. E isso não é normal, Eu já tive uma né? situação, por exemplo, de escutar assim: sério que você fez essa apresentação? Falei, sério. Falou, meu filho de 5 anos faz uma Então, apresentação e melhor aí eu que vou te falar essa. uma coisa, tem aquele velho ditado, né? Elogiar em público, criticar individual. Sim, Então, isso quem faz é um gestor, gestor. né? O líder não, o líder ele quer ser o fodão, entendeu? Eu sou o cara, a minha equipe trabalha pra caramba, gera resultado e eu que geri o resultado, né? Mas até Mas é que assim, quando você fala de líder, hoje a tipificação de líder, ela está muito mais voltada naquela questão da pessoa ser uma referência, de você falar, quero ser igual a esse cara. então, Mas é difícil você achar um líder. é, Você geralmente acha chefes. chefes, exatamente. E aí o gestor, ele prepara a pessoa para o crescimento. E hoje em dia é difícil as empresas querer que o gestor prepare o funcionário para o crescimento. Hoje em dia as empresas querem resultado. Está muito competitivo, o mercado está muito competitivo. Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas que podem substituir, a gente tem muita oferta. Então, assim, muda, né? Muda completamente o cenário, Muda. Mas né? assim, esse cenário do mundo corporativo, ele sempre existiu e sempre vai E existir. sempre E, vai e existir. assim, você vai ter que conviver com ele, porque senão, você não mais, né? Hoje você é É, a sua gestora. mas eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela chegou a ficar internada, né? Porque ela estava sofrendo um assédio pelo amigo de trabalho, homossexual, e tudo era porque eu sou homossexual. Tudo é porque eu sou homossexual. E ela é uma pessoa acima do peso, né? Também poderia se esconder atrás desse escudo. Ah, estou sofrendo gordofobia. E aí esse amigo do trabalho fez com que toda a equipe ficasse contra ela, e ela, uma pessoa que leva muito em conta a questão de estar bem, estar em equipe. Ai, bom, eu vou tá, ela quer sempre ser a legalzona com todo mundo. E ele conseguiu fazer com que essa característica dela fosse tipo, ela tá fazendo um personagem, ela não é legal assim, ela é falsa, ela é mentirosa, ela é manipuladora, etc e tal. E ela foi ficando cada vez mais adoecida, porque ela não conseguia entender por que que as pessoas não conseguiam ver ela como realmente ela era. Eu sou legal e ponto. Por que que as pessoas não vê? Porque as pessoas acreditam nele, só porque Hum, ele tem esse escudo de que eu sou vítima do mundo e tal. E aí ela chegou a ser internada. Caramba. Você entendeu? Ela chegou, de fato, Isso, por isso conta é. de um amigo abusador. Mas isso é um colega de Um trabalho. colega. Então, assim, Então, você pode ser pelo chefe? Pode, mas você pode ser por o que a gente falou, um colega, uma amiga, um amigo de trabalho, entende? Então, assim, é difícil as pessoas entenderem que existem pessoas legais. vamos identificar agora. Principalmente no mundo empresarial. Sim, sim. Agora, para a gente dar cadência, assim, você não vai falar dos outros, que todo mundo está interessado nisso. Que tem gente que Ah, já falou para mim assim, sério, faz ao vivo. Eu falei, não, não vou fazer. Eu falei, vamos por partes. Mas assim, ó, abusador amigo.
Dentro do Amigo. círculo de amizade, um abusador. Como que você identifica? A gente falou do amigo que sempre quer que seja feita a vontade dele. Eu tenho uma amiga que Hum, sofre um abuso de uma outra amiga. Que até na casa dela, quem manda é ela. sério? Mas manda assim, pelo fato da decoração. Eu te digo que é bonito, que é da moda, você não entende nada, quem entende sou eu, entendeu? Ah, você não entende nada, quem entende sou eu. Confia em mim que vai dar certo. Ela tem uma condição melhor, Tem né? uma condição financeira. Financeira melhor, e aí a outra se endivida para poder acompanhar. E aí É uma relação abusiva, uma podemos relação categorizar. abusiva. Assim, às vezes eu olho e falo assim, não, a pessoa gosta, né? Não é abuso isso. É aquela pessoa ele gosta. Você já alguma vez já falou, você gosta de sofrer para alguém? Ah, você gosta de sofrer porque você está apanhando, apanhando, Ah, é apanhando verdade, e já escutamos. você continua indo, você continua. É, É isso. entendi. Faz sentido. Agora vamos para relacionamentos. Esse é o mais legal. Esse é o mais, esse é a sua praia, a que você mais atende. Vamos falar Ah, dos abusivos masculinos e dos femininos. Então você pode ah. escolher por qual você quer começar. Não, aqui o Não, podcast é não, seu. não, a A edição é gente tem que sua. fazer um podcast só sobre relacionamento, né? É, não, é Por verdade. que as Então, pessoas não conversam, né? porque assim, ó, posso te falar, é um assunto muito fascinante, que tem várias nuances envolvidas e que as pessoas colocam um pouco em prática. Porque tem É, várias é muito ferramentas, tabu, é né? muito tabu. É Mas muito assim, tabu. o principal deles é a conversa, é o diálogo. Só que o diálogo muitas vezes ele é difícil também. É. Você pode tentar iniciar um diálogo e a pessoa falar, ah, não, sério que você vai começar uma Ai, que defesa? preguiça. Ah, não. Nem começa, nem começa que eu não tô afim. Então, assim, Uhum, aquela história, quando eu não quero, é. dois não briga, sabe? Então, mas isso é um problema, porque você está empurrando, É, você né? vai Você está empurrando. empurrando. Tem coisa ali que você tem que ver, tem que falar, tem que resolver, mas está empurrando. Ah, eu tô casado há 10 anos, já não tenho mais intimidade, aí eu não tenho coragem de falar, não tenho coragem de terminar, aí eu procuro fora, mas eu procuro fora porque eu não tenho casa. É como se eu estivesse ficando arrumando desculpa para não resolver aquela questão. Então, assim, eu traí porque eu não tenho casa. Não, você traiu porque você quis, né? Porque aquilo que tá lá em casa você não resolve, não conversa. Por que que vocês não têm intimidade? Por que que vocês não dedicam tempo um pro outro? Por quê? Por quê? Tem que ter resposta para esse tipo de coisa, de É assunto. desaprender, isso chama-se desaprender ou falta de vontade. Porque quando você vai casar com uma pessoa, você tem que ter uma intimidade muito grande, tem que bater muito santo, você tem que estar Ah, muito hoje em dia não, né, afinado. Rubens? Hoje em dia o povo casa, Ah, não, hoje está descartável. é, Quanto tempo você está casada? 13 anos. Olha a sua, olha que sorriso, que alegria. 13 anos! 13 Você anos. vê, esse ano eu faço 22 anos de casado. É. E eu tenho um filho de 21. E eu vou te dizer, eu sou uma pessoa, eu casei, a Daniele que casou com o Eduardo não é a mesma Daniele que é casada com o Eduardo hoje. Não, lógico, todo mundo muda. É, mas eu me vejo assim uma versão muito melhor, sabe? Assim, é isso que Ah, é. mas é que tem você, aquela história. É verdade que em casa de ferreiro, espeta de Eu pau? tenho a impressão de que a terapia ela vem para fazer a pessoa se. Eu tenho impressão, não, eu tenho certeza, tá? Vou vender meu peixe. Quando você se conhece, sabe? Você para de culpar os outros, entende? Você para de querer arrumar é, culpados para suas questões, entendeu? Então, assim, não faz mais sentido você culpar as pessoas que estão ao seu redor pelas suas frustrações, pelas suas fragilidades, pelas suas sombras. Hum. Então, quando eu acordo e eu não tô muito bem, que eu tô de mau humor, eu sei que eu tô de mau humor. Então, não tô de mau humor porque fulano não falou, não viu, não sei o quê, porque fulano não tirou o tênis do lugar, porque fulano deixou a toalha. Não, acordei de mau humor, eu tô assim porque eu tô de mau humor, então eu vivo esse meu mau humor, não permaneço nele, porque é aí que tá a diferença.
Hoje em dia eu não posso mais sentir tristeza, porque, não. Eu tomei um puta de um pé na bunda do meu trabalho e eu não posso ficar triste. Não posso sentir, não, cara. Estranho é, Viva aquele estranho é momento. você não ficar chateado, entendeu? Isso Quando é uma pessoa estranho. falece, você não vive o luto? Exatamente, mas tem gente que fala, não Chora, posso. Não externa. posso, por quê? Porque o mundo tá andando e eu não, eu acordei de mau humor, eu vivo meu mau humor e não fico culpando os outros por conta disso, e eu saio desse meu mau humor e me entendo, e sabe? Como assim? É como se eu sei o que está acontecendo comigo, né? Então eu acordei de mau humor porque alguém falou algo que eu não gostei, e aí eu não fico culpando a minha Mas você família. conhece algumas pessoas e elas acordam de mau humor e assumem isso e falam, começa a funcionar só depois do meio-dia. E aí meu humor fica melhor depois do meio-dia. No início do dia eu sou ácido. Eu não. Eu já levanto fazendo uma festa, uma barulho. Tô vivo! E aí o que acontece? Meus filhos ficam loucos comigo porque falam, meu, na boa. Você gosta de barulho, mas eu não gosto, né? Não, macho, fazer essa zona, pra que fazer isso? E a esposa acompanha eles também, porque de manhã eu falo, pô, tô falando com você, você não tá olhando, que não sei o quê. Falou, meu, dá um tempo, sabe que eu acordo de mau humor, né? Sabe, chegar o espírito e baixar, receber a carga total de Então, felicidade demora. se eles acordam assim, provavelmente eles dormem muito tarde, né? Então eles não descansaram o suficiente. Você não sabe como é mineiro. Dorme cedo, dorme com as Dorme galinhas. com as galinhas, acorda com o galo. Então, eu vou falar para você assim, em casa o lema é dormir. Todo mundo quer dormir, descansar. Então, assim, ela chega no serviço e vai direto para a cama, vai tomar banho, vai assistir uma novela, mas aí você está comentando novela. Eu sou noveleiro, eu amo novela. Uhum. Aí eu sou noveleiro, eu tô assistindo Dramaturgia é legal. As histórias contadas são legais, né? então, aí o que eu falo para você assim, eu faço, eu assisto a novela e aí eu viro e falo assim, o que está acontecendo? Quando eu Já falo, tá você viu o que dormindo está já. acontecendo? Aí, É. entendeu? Então, abuso no relacionamento. Vamos falar do tal do narcisista, que é o abusador homem. Vamos lá falar do homem. Ele tem fortes tendências a ser maravilhoso, galanteador, ele te exalta, ele é carinhoso. Após isso, ele dá uma enjoadinha, aí eu te traí por sua culpa. Você não se cuida, você não me dá a atenção que eu mereço, você não entende os meus sentimentos, você não olha pra mim, e aí ele começa a fazer com que a pessoa duvide da sanidade dela. Você é louca, você. De tanto falar você é louca, você é louca, você é louca, que a mulher realmente começa a pensar na possibilidade dela ser mesmo louca. Mas é que a pessoa vai sugerindo para outra e aí a pessoa fica sugestionada a É, acreditar. e o que que acontece? Essa mudança repentina do príncipe pro vilão, a pessoa demora a assimilar, que ela fala assim, como assim, né? Ele era tão maravilhoso, ele me amava. O que que eu fiz? Porque eu digo pra você, eu não gosto mais de você porque por sua culpa. E aí a pessoa começa a pensar, o que que eu fiz pra esse amor ter se acabado, né? O que que eu mudei? Então, isso dá uma confusão na cabeça da vítima. A vítima começa a achar que ela realmente é culpada por aquilo que ela está vivendo, sabe? Mas é que assim, a separação, de uma maneira geral, é triste. Sim. Porque assim, quando você fica com alguém, você junta os seus panos, né, que a gente fala, e aí você fala, você faz uma festa, você tem padrinhos, a gente viaja para poder vir, para poder comemorar aquele momento. Mas tem gente que não tem o menor pudor em separar. Porque vira e fala, só tenho uma vida e tenho o direito de ser feliz nessa vida. Ah, Aí é. todo mundo vira e fala assim, ah, tem uma outra encarnação, uma outra, para quem acredita nisso, tem uma outra encarnação, tem uma outra vida que eu vim, aí eu faço de melhor. Não, não existe isso. É assim, eu só tenho certeza dessa vida, então eu quero Viver viver da melhor forma para poder ser feliz da melhor nessa forma vida que eu acho que é o que é certo, bom né? pra mim, Uhum. né? E aí a pessoa, depois a pessoa também se arrepende. Ah, não era isso que eu queria. Eu me separei, mas eu não queria me separar. Aí quer voltar, entendeu? Então, assim, é uma inconstância tão grande que chega a É. ser Esse cansativo. aí tem que fazer terapia com certeza. É porque assim, eu falo assim, não, eu queria. A pessoa fala assim, não, eu quero me separar, quero me separar. Aí a pessoa vai lá e se separa. Passa por aquele processo doloroso, não sei o quê, a outra sofre. Porque assim, numa separação um quer ficar, o outro quer sair. Mas essa separação, Rubens, ela tem a ver com o quê? Com pulada de cerca?
assim, tipo, conhecer outra pessoa, se apaixonou, porque pode ser, a pessoa tá aberta sempre a se apaixonar, porque a sensação da paixão, ela é muito gostosa, né? Uhum. Então a pessoa se apaixona, quer viver aquela paixão, que é aquela sensação boa, né, que dá dentro da pessoa, que não sente mais pela esposa, pelo Uhum. esposo, e eu quero viver aquele amor, aquela coisa boa, Aquele arrebatamento. aquela sensação gostosa, né? E aí daí eu vejo que caminha para o mesmo lugar e aí eu me arrependo de ter largado aquela pessoa bacana, que se dedicou a mim e tal e tal. Então, assim, é, existem pessoas assim que gostam dessa sensação Não tem gente que gosta de lutar? Que gosta de apanhar? Não. Então, tem gente que gosta de viver apaixonado, né? É, mas Eu- tem gente que sofre, enfim, tem gente que sofre também, neurótico, como você colocou, mas Aham. assim, que sofre dentro do relacionamento. Porque daí a pessoa cria expectativa, a pessoa não atende aquela expectativa porque a pessoa não acontece, aí a pessoa fica frustrada e fica sofrendo calado, porque fala, É. pô, eu queria que Mas quem fazer criou a isso. expectativa? A própria pessoa. Então, ela tem que conversar, porque o outro não tem como adivinhar. Mas muitas vezes, não tem como adivinhar, mas o que eu digo é assim, percepção também é tudo, né? Você saber Mas observar não as é todo coisas. mundo que é perceptivo, Mas né? assim, você Você querer que o seu perceber. parceiro seja perceptivo ao que você sente, ao que você acha, é muita cobrança. Eu crio uma expectativa na minha cabeça, no meu imaginário, e eu quero que a pessoa deduza Sim, verdade. Mas é que eu falo para você, o caminho sempre é a conversa. conversa, o diálogo. Vamos pro abusador, fatos que você tem registrados de homens e mulheres, Eu- casados. olha, eu tenho um Não, paciente, assim, eu tenho um cliente é, que veio com uma demanda de a minha esposa me traiu e a culpa foi minha. Eu acho que é desse cara que você quer saber. E aí a gente, né, conversando tal, e aí a minha esposa me traiu, e aí eu queria saber quem era o cara, eu queria saber se o cara fosse melhor do que eu ia ficar, né, confortável, porque realmente eu sou muito bravo, eu não dou atenção pra ela e tal. E aí ele descobriu que o cara era, tipo, sei lá, um atendente, então ele falou assim, ele ficou muito puto da vida, porque além de trair, traiu com alguém inferior a ele aos olhos dele. E aí ele se sentindo culpado, né, do tipo assim, eu levei ela a fazer isso e ela fez isso com alguém inferior a mim, uhum. né? No âmbito de profissional, né? E aí eu te falo. Ela traiu por causa dele, né? Tipo assim, existe ela só foi em busca do próprio prazer dela. Ela, como é que fala? Ela me fugiu a palavra. Ela seguiu o instinto dela de carne, de corpo. E aí eu viro e falo pro meu parceiro que eu fui satisfazer o meu desejo por sua culpa. Por culpa do marido. Então, assim, olha que confusão. E aí, detalhe, você ainda tá com problema psicológico, então quem tem que procurar ajuda é você, Uhum. né? Então, a vítima vem procurar ajuda porque ela provocou o próprio sofrimento dela. Então, tipo, eu não tenho controle sobre o outro. Né? O outro faz o que ele quer. Então, a outra pessoa me machucou no âmbito de me trair, né? Como marido e mulher, e a culpa é minha. E ela vem acreditando nisso, ela vem tendo certeza absoluta que aquela esposa só traiu ele por causa dele, por culpa dele. Olha que confusão mental. O que que acontece no dia a dia nessa relação? Qual é o abuso dessa relação para que a vítima acredita que ele é culpado do próprio sofrimento que o outro causa nele? Consegue entender essa Sim, sim. confusão de sentimentos? O que eu achei interessante também, que foi que você citou, quando a pessoa entra em contato no seu consultório e fala, quero marcar um horário para fulano, Pro aí meu eles... marido. Eu ia te contar esse outro caso. Eu quero marcar um horário pro meu marido, porque meu marido tá precisando fazer terapia, etc e tal. E olha só, a gente tá falando aí, eu tenho facilidade de ter
clientes homens. Uhum. Não sei, nunca foi assim proposital, mas eu tenho mais clientes homens. E homem é mais difícil, né? De aceitar a análise. Eles normalmente são brabão. Então, quando chega e lidar com as suas sombras, né? Às vezes se mostra um pouquinho vulnerável. E é o que eu sempre digo: qual é o problema, né? De às vezes você ser vulnerável. Não tem problema nenhum. Mas enfim, eu quero marcar uma sessão pro meu marido, porque ele tá precisando. Ele sabe que você tá marcando uma sessão para ele? Não, ele sabe, sim, claro. Ele sabe, porque a gente precisa melhorar, né? Sim, então tá bom. Aí comecei a fazer a sessão com ele. E aí, você tá aqui porque você quer? Não, eu tô aqui porque eu quero melhorar como pessoa, etc. Aí ele começa a trazer. Apanhava na cara da esposa. Nossa Senhora! Brigas de assim, tipo, ela agredia ele. Ele era uma vítima de abuso físico também. E ele acreditava que quem precisava melhorar era ele. Realmente, ele precisa se olhar, né? Ele precisa entender que ele está num relacionamento completamente abusivo. Realmente, ele precisa de ajuda. Mas ele só estava ali porque ela mandou. Porque até então ele apanhava porque ele merecia apanhar. Você entende? Como que uma pessoa acredita, Rubens, como que uma pessoa acredita que ela apanha porque ela merece apanhar? Como que a pessoa associa isso ao amor? O homem que bate numa mulher, ele fala para a mulher assim: mas você provocou, você usou aquela roupa que eu não gosto, mas quem tem que gostar da roupa? Se você está se sentindo bem com aquela roupa, por que que aquele parceiro tem que te bater porque ele não gostou da sua roupa? O que que está acontecendo com ele? Não. E a mulher associa isso ao amor. E também acontece ao contrário. Eu Então, conheço uma história ao contrário. então, é como se eu apanhei porque eu mereci. Olha que criança ferida, olha que criança ferida. Eu apanhei porque eu mereci, porque eu fui mal criado. Entendeu? Eu fui mal criado, eu fiz algo que meu parceiro não gosta. Eu usei uma roupa que ele não gosta, né? Eu bebi. Minha mulher não gosta que eu bebo. Minha mulher não gosta que eu saio com os meus amigos. Então eu mereci apanhar. Como assim? O que eu me deparo muito, porque assim, né? Eu infelizmente fumo, mas assim, já aconteceu de pescar muito que a pessoa falava, posso fumar o seu cigarro? Eu falei, você fuma? Não, só quando eu não tô perto da minha mulher. Aí quando, por exemplo, tô aqui na pescaria, eu posso fumar. Pede permissão para fumar, pede permissão para beber. Falei, gente, a questão é, você quer beber, beba. Você quer fumar, fume. Toma posse da sua vida, né? Então, porque assim, tudo bem, a gente sabe que faz mal, mas tem que fazer mal para você. Agora É. não, porque ela briga, ela discute. Eu tenho uma outra teoria. Não faz mal, porque se fizesse mal, a pessoa parava. O que, na verdade, é que ela mexe com o orgânico, né? Então ela faz mal pro seu corpo, Sim, sim. mas ela faz bem para você. Porque, Tanto o cigarro quanto a porque a bebida, de bebida. alguma forma, te faz bem. Sim, mas é que assim, a bebida, ela é sinônimo de juntar amigos, né? Porque você A resenha, né? resenha, aí você fala, venha, aí você bate papo de um monte de assunto, aí E você lembra que a caminha. gente conversou antes? O que que a bebida faz com a pessoa? Deixa a pessoa corajosa. Sim. Entende? A bebida derruba a barreira que você fica tipo assim, eu não posso fazer isso, eu me contém. A bebida ela derruba aquela parte aquele filtro que a gente tem, tipo, do que eu posso, do que eu não posso. A bebida deixa você corajoso. E o que é engraçado, não é que é engraçado, mas tipo assim, a bebida, sempre está associada a coisas engraçadas. Se você assistiu o filme Se Não Beber, Não Case, não sei se você assistiu o 1, Sim, 2 e o sim, 3, sim. é extremamente engraçado porque eles não lembram de nada do que eles viveram naquela noite. Mas lógico, eu tinha. Lembrar, na verdade, nada é esquecido, viu? Desde quando você nasceu, tá tudo aí no seu inconsciente. Mas eu quero lembrar disso. Será que vai me fazer bem lembrar disso? A culpa, o remorso, a dor, né? Sabe quando, ai,
os traumas, tipo, a pessoa esquece o trauma e por quê? Porque a pessoa não dá conta de lembrar, Porque é um porque ela não... dispositivo de segurança que a gente tem também. Por isso, quando Exatamente. você fala assim, no acidente, você lembra o que aconteceu? Geralmente a pessoa fala, não lembro. É, Foi só um apagão, mas eu não lembro, que o carro capotou e etc, exatamente. etc. A pessoa não lembra. Se ela quiser dar um outro olhar para isso, é porque o que acontece? Quando você lembra, você sente de novo o que você sentiu naquele momento. Então, tem gente que não suporta, tem gente que não quer. E isso é para tudo. Então, assim, se eu lembro de todas as bobagens que eu fiz naquele dia, eu vou ficar com vontade de fazer de novo, porque foi tão legal, entendeu? Tem gente Então, que fala, cara, você é maluco, cara, foi muito bom, que não sei o quê. Você lembra que você fez isso ontem? Você fala, melhor não lembrar. melhor não lembrar, porque se eu lembrar, eu quero fazer de novo. Essa semana, por exemplo, Kaique vai estar aqui no podcast, você não conhece, o Carlos Henrique vem aqui, que ele é o responsável pelo videokê do Brazucas. E eu peguei amizade com ele. Ele vai estar aqui porque ele mexe com carro, de corrida, essas coisas. E ele é um boêmio, é um cara que vive a vida. Uhum. E eu sou casado, não posso ficar saindo. Aí ele falou, pô, cara, Você não pode? não posso, não é que eu não posso ficar saindo, que é assim, Ah, não é terapia, não é uma terapia, não é isso, é que é assim, não combina. Eu, por exemplo, numa terça-feira, sendo hum, casado, ir para um videokê enquanto minha mulher está indo dormir. E aí eu viro e falo assim, vamos. Aí ela fala, você tá maluco, né? sim. Aí eu fui no videokê que é com ele. E ela Então, falou, vai então lá. poder você pode, Eu né? posso, mas é que assim, Então você não quer. Querer, ou eu quero e eu não posso porque é uma não, mas desculpa. não é Não, eu não isso. quero, sabe É por quê que que eu não... existem gatilhos. É. Assim, ó, por exemplo, se eu for, eu não vou para ficar uma hora. Uhum. Eu vou para ficar até a hora que Acabar. acabar. E sabe que hora que vai acabar? Não sei, eu Então, não sei. então a resposta é: eu não vou porque eu me conheço e sei que eu não tenho E é limite. exato, essa é a resposta. Pronto. Porque assim, ela virou e falou assim: vai lá, se diverte, vai lá, aproveita. Aí foi eu, ele e o Marcelo, que é o dono do Brazucas. Mas sem brincadeira. Parecia o filme Se Beber Não Case. Eu peguei o microfone, mas eu cantei umas 30 músicas. Cantar faz bem, né? Nossa, é uma delícia cantar. Nossa, eu Eu canto muito amo. também. Eu amo. Eu gosto muito de Sim, cantar. eu falo, eu não falo nada, mas assim, quem ouviu falou, pô, você canta bem, porque eu escuto as músicas que é do meu tom, aquela coisa e tal. E aí você vai lá e canta. Mas foi muito, mas muito legal, porque a casa que nós somos é especialista em videokê. Então a acústica da casa te proporciona aquele som grave, aquele som que você sente na pele, sabe? Cara, que delícia, que delícia. Eu sei que a gente foi até umas 3 horas da manhã. Eu cheguei 3 horas da manhã, aí eu falei, que bonito. Então eu não vou porque eu não, eu sei, eu me conheço, vou passar do limite e Isso. aí eu vou chegar em casa, alguém vai estar chateado comigo, vai ficar um clima chato. Eu prefiro evitar esse clima, portanto, eu não vou. Não, não posso. Não, eu não posso, eu concordo. Eu me empreguei a palavra errada. Mas é isso, olha, a gente está chegando no final do nosso Nossa, podcast. Foi meu, uma conversa maravilhosa. Foi exatamente como eu havia imaginado. que bom. Assim, uma conversa Fico muito maravilhosa. E feliz. eu quero contar com você mais algumas vezes para a gente trazer temas específicos. Claro. Essa dos abusadores eu achei fantástico, porque são os predadores da vida, e se você não perceber, simplesmente você vai cair e vai sofrer com isso, que vai trazer consequências, que é o que você colocou. A consequência de um abuso causa estrago na vida da pessoa que foi abusada. Aham. Então, Da vítima, né? da vítima, né? A É, vítima. é estranho chamar vítima, né? Mas de fato é. Porque assim, é aquela história, se você tem um alvo e você consegue impactar esse alvo, seja porque você é superior em termos de posição na empresa, então você submete a pessoa a um sofrimento e etc. O É, seu prazer, porque quem abusa então, sente prazer pelo abuso. exatamente. Me permite fazer uma correção. Hum. Não acho que é uma coisa pensada, sabe? É uma coisa. Eu não consigo ainda acreditar nisso. Num relacionamento amoroso, eu acho que o abusador ou a abusadora, ele normalmente
se atrai por pessoas mais vulneráveis a ele. Então, assim, aquela pessoa muito boazinha, tal, como eu disse, ele se atrai. Agora, no âmbito de trabalho, de amizade, eu não acho que, tipo, eu miro e vou ali. É uma coisa que vai sendo muito sutil. É uma coisa do tipo assim, a minha vontade sempre vai sendo prevalecida, a minha vontade sempre vai sendo prevalecida, a minha vontade sempre vai sendo prevalecida, e eu, brum, essa pessoa aqui faz tudo que eu quero. Entendeu? Mas se você olhar os casamentos mais antigos, por exemplo, os nossos pais, os nossos avós, era sempre a história do pai que sentava na mesa primeiro para pegar o primeiro pedaço, era o pai que determinava qual era o restaurante que todo mundo ia e pronto, acabou de acordo com a vontade dele, do tipo, hoje quero comer comida italiana. Eu não perguntava para ninguém, ia para o restaurante de comida italiana. Era sempre a vontade Era, dele. então, assim, existia uma hierarquia, vamos dizer, dentro da casa. Hoje não existe Sim, mais hoje isso. não precisa. Hoje existe a conversa e também era muito cultural isso, né? O chefe da casa é o que tem a razão. É, Ainda bem que no meio do caminho teve filhos que andou na contramão, porque os filhos que brilhavam nessa época, os filhos que cresciam e brilhavam mais que os pais, eram os filhos que não se davam bem com os pais. Pode reparar, os pais que não se dá com aquele filho que está crescendo mais do que ele, que está sendo mais, tipo, o certo é o pai querer que o filho se torne um cara melhor que ele, né? Um cara tanto financeiramente melhor do que ele. Só que antes os pais não davam conta disso. Aquele filho que começava a andar com as próprias pernas sozinho era o filho que não se dá, esse aí eu deserdei. Né? verdade, Esse verdade. cara aí eu deserdei. Mas é que dizem que os pais têm uma frustração porque eles querem que os filhos façam coisas que eles não fizeram. As sombras tem um livro fantástico que, se eu não me engano, é Maternidade, que é as minhas sombras nos meus filhos. É muito comum. Ah, eu queria muito ter sido jogador de futebol. Não fui, sufoco aquela criança. Ah, eu queria ser bailarina. Não fui, sufoco aquela criança. Não pergunta. A criança não tem voz, sabe? Essa criança vai adoecer na fase E é adulta. fácil de você identificar isso, porque assim, se você for fazer isso que eu queria que você fizesse, tem tudo comigo. Eu pago a melhor escola, você vai ter a melhor ferramenta. Só que isso Isso... não é uma conversa clara. Você está falando aqui porque a gente está batendo um papo, mas não existe uma conversa clara. Existe um eu sei o que é melhor para você, Também é isso, né? Também é isso. né? Não, mas é assim. É isso. Eu sei o que é melhor para você. Eu sou seu pai, você acha que eu não vou querer o melhor para você? É. É que eu tenho uma questão aí, mas é assim, tem uma questão envolvida aí no meio. Mas é assim, de verdade, o que eu falo assim, óbvio, você vê quando o seu pai e sua mãe te quer bem, a partir do momento que você compara com aqueles que têm ausência, que pôs no mundo e larga, abandona, não tá nem aí. Sim. Então, quando você vê que um pai é presente, por exemplo, formatura do meu filho, eu fui lá e subi no palco junto com ele. Ele falou, pô, pai, você não consegue fazer uma festa, você não consegue se conter, ficar só no meio lá, você tem que vir aqui. Eu fui lá dançar com ele em cima do palco, chorei quando ele recebeu o diploma dele, dei parabéns, falei, para é isso aí. Eu falei, você me encheu de orgulho. Quer ficar feliz com a vitória dele. Exatamente, eu quero que algo de melhor para ele. E eu ensinei para ele desde pequeno, que eu não devia ter feito isso, mas ensinei e falei assim, nunca deixe ninguém dizer para você que você não é capaz de alguma coisa, nem eu. E você já ensinou também para eles que eles são passarinhos, que eles têm que voar? Não, também, Isso é muito também. importante. Não tenho esse problema Para o do. filho não crescer com a culpa de que precisa ficar ali retribuindo aos pais algo do tipo, eles me criaram, então eu Não, tenho não, que ficar não, aqui. não, e pelo Todo contrário. adulto, muito adulto pensa isso. E Não, todo adulto que pensa isso não consegue progredir. Porque então, existe um inconsciente de que eu devo a minha vida aos meus pais. sim, Eu sim. devo aos meus pais o tratamento, a condição, eu devo à minha mãe a vida. E todo mundo que tem isso inconsciente não consegue prosperar. Tenta mil coisas Por exemplo, e eu sou muito chato no sentido de falar, pô, é sexta-feira, você tá enfiado dentro desse quarto. Fala, a mulherada tá lá na rua te esperando, que não sei o que. Ele virou e falou, se eu falar isso porque era a vontade que o senhor tinha de ir pra rua agora. Não pode, tá casada, eu posso. Ele falou, pô, eu quero dormir. Eu falei, que dormir, cara?
pode ser morto, levanta, sai. Porque o outro tem 17 e ainda não pode. Mas quando fizer 18, vamos fazer a mesma coisa. E a gente está soltando o de 17 também para essa questão da liberdade. Começou a mandar para cima e para baixo e etc. A única coisa que me preocupa é a falta da segurança que a gente está vivendo hoje. Mas a questão foi o que eu falei, cara, volta no dia seguinte, anda com a sua chave, anda no dia seguinte. E aí você sempre fala aquelas regrinhas básicas, não mexa com a mulher de ninguém, não olhe da mulher dos outros, respeite, não arruma briga, entendeu? Porque assim, muitas vezes você fazer o papel de idiota, o idiota tem a vida mais longa do que é o machão, que quer Sim, brigar e tirar satisfação. Porque a gente vê briga banal que acaba em morte. é Então a gente verdade. fala, é uma preocupação de pais com seus filhos, mas eu também não posso chegar para ele e falar, você não vai viver. Não, vai ter que conviver com esse problema, que é a falta de segurança. Eu vou ter que conviver, muitas vezes, de ficar sentado no sofá esperando chegar, enquanto você vê que não abriu a porta da sala e está vivo e não está faltando nenhum pedaço, e deu tudo certo. Aí você fala, "Bem, que todos os pais deveriam passar por isso, mas tem pai que prefere não passar. Ele fala assim: vou fazer o seguinte, eu pus no mundo e tá E o tudo mundo é certo. O seu. mundo é seu. E como também tem mães que acabam abandonando, mas isso aí é assunto de Sim, para outro um outro podcast. podcast que a gente está aqui há tempão, Exatamente. né? Daniele, quero agradecer Eu que imensamente agradeço. a sua disponibilidade de vir até aqui, porque eu sei que você mora longe, a gente está conversando a Não respeito tem disso. problema. Espero que você tenha Nossa, eu gostado. adorei. Mais Eu vou uma abrir vez, agora a adorei. câmera para você olhar para lá e deixar o seu telefone de contato, o endereço do seu consultório, enfim. Bom, o meu Instagram é Daniele_psicanálise. Eu atendo na Zona Norte, na Nova Cantareira. Desculpa, não me lembro o número. Mas Tudo lá no bem. meu Instagram tem o número, é na Nova Cantareira, do ladinho ali da padaria Arizona. Ali manda aqui. E meu telefone é 11 963 43 8151. Vai ser um prazer. Quem quiser fazer análise comigo, vai ser um prazer atender. Olha que bacana. E eu sempre digo, olhou meu Instagram, não foi com a minha cara? Tá tudo bem. Muito bacana. E Tá lembrando tudo que bem. Zona Norte de São Paulo, capital, porque como o podcast Exatamente. vai pro Mas eu atendo Brasil. online, então eu atendo o mundo inteiro, tá? Ah, você atende Eu online? atendo super online, muito mais online do que presencial. Então eu tenho paciente de Portugal, eu acabei de viajar para os Estados Unidos, eu voltei dos Estados Unidos, eu tenho um também lá. O seu atendimento é pelo WhatsApp? A gente faz pelo Meet Ah, do você faz pelo Google, Meet. né? Mas também, se a pessoa quiser fazer pelo WhatsApp, se ficar mais à vontade de fazer pelo WhatsApp, tá tudo bem. Online dá o mesmo resultado. Olha que É bacana. muito legal. Olha aí, então, pessoal, não perca aí a Então, oportunidade. Você eu tem atendo no mundo inteiro. Não fica preso ao os endereço. neuróticos Os normais. neuróticos normais, O então convite está tá feito. É feito. isso. Obrigado mais uma Obrigada a vez. você, Rubens. Muito obrigada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa edição maravilhosa. Gostou? Para mim foi um aprendizado. Fiquei fascinado com a Daniele, com a história da vida dela e Obrigada. dessa profissional maravilhosa aqui que realmente traz coisas fascinantes, que é entender a cabeça das pessoas, que não é fácil, né? Então, assim, ó, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixa seu comentário aí que é importante pra gente, tá bom? Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês. Quero desejar a vocês um ótimo final de semana, bom descanso, aproveitem. Segundo consta, vai estar um calor danado antes de chegar aquela friaca. Então, um ótimo final de semana para todos. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima semana no nosso Brand Podcast. Até mais, pessoal. Beijo. Tchau, tchau.